Pessoal, boa noite. Acho que todo mundo me conhece, né? Por quê? Você está furando tanta bolha assim ou Pra quem não te conhece? Pra quem não te conhece? Pra quem não me conhece é o seguinte, eu fui o deputado mais combativo da história da Assembleia, diminuí o salário dos meus colegas, acabei com o auxílio Peru, acabei com o aumento de R$4.500 para os caras aumentarem ali a verba de alugar carrinho, uma série de coisas. E hoje estou aqui a convite do Sestaro, que me chamou de repente. Falei, meu, quer ir pra um debate contra a Natália Boulos e o Leonardo Grandini? Falei, vambora. Tô aqui, então hoje eu sou coadjuvante, porque o protagonista é esse cara aqui, ó. Tô arrumado. Posso me apresentar? Tua câmera. É ali? É. Pô. Bom, me chamo Felipe Sestaro, apresentador do Iron Talks, de direita, não vem com papo de petista aqui, não sou do MBL, não adianta querer me agremiar, porque eu sou casado e tenho 3 filhos. Não dá pra ser. Tá ligado, né, Vilela? Tá ligado? Tá ligado? Não tá ligado. Acho que vai ser 3 contra 1 nessa porra, tá ligado? Não é um adolescente de 40 anos. Troca de lugar aí, Vilela. Os caras já começam... E tem um detalhe, Isso, tem um pelo menos detalhe. adolescente de 40 Eu anos. tô desconfiado que aqui vão ser 3 contra 1, porque até onde as más línguas falam, me chamam de petista, mas falam que eles são puxadinho do PT, tá ligado, né? tem Você é essa do também. PSOL, Se então liga. eu tô Tá no certo. PSOL e aí você tá no PT. Não, não vem com essa não. Mas aqui é direita contra esquerda. Vamos lá. O Grandini já vai vir pro nosso time no final do debate. Se prepara, prepara. Natália, que vai ficar Vai sozinha. ser uma na mulher debate. contra 3 homens, você Parece, acha? Natália. Olha, Não me chame de misóginos, acho não vem que com papo, hein? Acho que não, acho que no fim vai ficar todo mundo lá de cá. Grandinha e tua câmera, aquela do meio, mais à direita lá, ó. Opa, essa aqui. É a do meio é dela, aquela mais pra cá. Isso. Maravilha. Bom, gente, obrigado, Vilela. Obrigado pelo convite. Obrigado, Fabi. Obrigado. Belo todo mundo. bigode. Cestário, você gostou? Antigamente não tinha, na época da PAN não tinha. Agora já. Agora Era só um código de já barras. disseram pra eu não tirar o bigode, então não vou tirar. Obrigado, Cestário. Olha lá ele, ó. Lá ele, ó. Natália, minha amiga querida, próxima deputada federal também, obrigado aí por ter aceitado o convite. Bom, eu sou Leonardo Grandini, sou advogado criminalista, atuo em casos de combate à violência sexual contra crianças e mulheres, né? Sou comentarista político, militante do Partido dos Trabalhadores, partido que tem muito orgulho, partido do presidente Lula e partido que mudou a vida de milhões de pessoas, de brasileiros, especialmente de jovens. E agora estou nessa missão de vir a deputado estadual pelo PT aqui no estado de São Paulo, mais jovem da chapa, aquele que mais combate a extrema-direita, os bolsonaristas, o MBL e toda essa gente. Estamos aí na luta para ir para a Assembleia Legislativa e combater o projeto do Tarcísio aqui em São Paulo. Natália, primeira vez, tua câmera do meio, se apresenta pro pessoal. Boa noite, Vilela, boa noite a todos que nos assistem aí. Sabe, Vilela, eu tô com uma equipe, uma torcida. Vou dar uma boa noite especial. Claro, pode mandar. Pra minha turma que tá me assistindo. Agradecer ao Grandini pelo convite, Sestaro, Arthur Duval, Mamãe Falei. Sou Natália Boulos. Já tive contigo, Sestaro, Foi um bom programa. num programa. Prometi que vou voltar, vamos ver como é que vai ser o dia de hoje Prometeu, aqui. tem que cumprir, não vem com papo Quem de política, sabe, não, quem hein? sabe. Eu cumpro todas as minhas promessas. Mas vamos ver. Agradecer pelo convite. A gente está no meio de uma eleição que não é uma eleição qualquer, uma eleição muito importante para o nosso país. Eu estou pela primeira vez candidato a deputada federal, mas a minha história não começa disputando a eleição. Eu tenho 21 anos de história e luta no MTST, sou cria do Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. Estudei a minha vida toda em escola pública, sou filha de trabalhadores, operário, peão e dediquei toda a minha vida, os melhores momentos da minha vida, a minha juventude inteira, na construção de um instrumento coletivo, porque é nisso que eu acredito. Eu acredito na transformação a partir do território, da luta coletiva. Sou casada com Guilherme Boulos, mas o que eu tenho de melhor na minha vida são as minhas filhas, Laura e Sofia. Laura amanhã, inclusive, faz 15 anos, minha filha mais nova. E desejo um bom debate para nós. Vamos lá. Estamos aqui do lado de cá, eu e Grandini. À esquerda, sempre, como se diz lá no meu bairro, na minha quebrada. Direita ao contrário, nunca... nunca a esquerda ao contrário, né? Mas estamos... Direita nunca, estamos aqui. Porque essa é a razão que eu acredito, não só da minha luta, mas a minha vida, do lugar que eu nasci. Ser de esquerda não foi uma opção, foi uma condição. Tá do lado dos mais pobres, tá do lado dos direitos humanos, tá do lado daqueles que sempre foram esquecidos e que a meritocracia nunca funcionou. Espero que a gente tenha um bom confronto de ideias aqui. Então, vamos e lá. convença o público de que a esquerda é o melhor. Vamos lá, é um confronto de ideias, a gente tem alguns temas pré-estabelecidos, mas a gente pode rodear para outros também. Então, o querido Homer, eu queria que você colocasse então um vídeo das regras do primeiro bloco. E preste atenção lá para quem não sabe ainda, principalmente Arthur. Olha as regras. Primeiro bloco, tema livre. Cada debatedor fazendo de 3 a 4 perguntas. Para cada pergunta, 1 minuto e 30 segundos para perguntar, 5 minutos para responder, 3 minutos para réplica, 2 minutos para tréplica. É o seguinte, lá é uma regra para cada lado, tá? Então vocês podem usar esse tempo, um só falando, os dois falando, um completando o outro, então fiquem à vontade. Alguém quer começar ou eu decido? Quem quer começar perguntando? Por favor. Eu acho que começa quem vem pela primeira vez, né? Uou, Então é isso. esperava por Clube da isso. luta. Primeira pergunta. Clube da luta. Tá bom, minha pergunta... Grandini, fica à vontade para complementar. Vai para... Eu preciso escolher ou pode ser os dois escolhem? Você pode direcionar para uma pessoa ou para eles. Por mim pode ser, se eles vão ter 5 minutos de resposta. Então, fiquem à vontade os dois para responder. Minha pergunta é bem óbvia, objetiva e direta. PL da misoginia, contra ou a favor? Já começou No Brasil, assim? no Brasil
aqui no estado de São Paulo morre uma mulher a cada 25 horas. Nós vamos terminar o debate aqui, mais de 20 mulheres vão ter sido violentadas, sofrido violência enquanto a gente está debatendo. E tem um PL que criminaliza a misoginia, que é a origem de toda a violência. A pergunta é bem objetiva. São a favor ou contra o PL da misoginia? E o que tem a ver? Qual a relação disso para vocês em relação à liberdade de expressão, que é o debate que está colocado hoje, o projeto está tramitando na casa? Espero que seja aprovado, porque as mulheres merecem ter as suas vidas protegidas. E é isso. O Grandini quer complementar? Eu gostaria, Nath, também acho importante direcionar, lógico, eu vi que o Cestário vai responder, que ele gosta desse tema, já fui no Iron Talks várias vezes e você fala muito sobre o PL da misoginia, mas eu acho importante também a gente ouvir a posição do Arthur, né, especialmente como membro do MBL, alguém que foi membro do Missão, membro do MBL, alguém que foi cassado como deputado estadual aqui em São Paulo, pelo motivo que todo mundo sabe qual foi, que tem como candidato a presidente o Renan Santos, que em 2021 foi denunciado por tentativa de estupro, não é? E aí eu expus isso publicamente, ele ainda me processou e perdeu a liminar na justiça para retirar os conteúdos em que eu falava isso na primeira e na segunda instância. 5 minutos para resposta, o tempo de vocês está em azul. Quer começar ou quer que eu comece? Bom, primeiro, precisa definir o que é misoginia. Ódio à mulher. Definir ódio, isso é muito complicado. Você conseguir definir o que é ódio à mulher. Então, essa é a primeira coisa. Ninguém é contra, obviamente, em sã consciência, não proteger a mulher. Tá? Então, eu sou uma voz, eu sempre vocalizo a defesa da mulher. Pronto, sou um cara casado há 18 anos, com a mesma mulher, sou pai de uma menina de 4 anos de idade. Então é impossível para mim olhar a realidade como está posta hoje e não entender que existe sim violência contra a mulher. Eu quero proteger a mulher, mas eu não posso criar uma lei injusta para isso. Essa é a primeira coisa. Uma lei tão abrangente, e que de forma não objetiva, ela não determina a que se propõe. Então o problema do PL da misoginia é como ele está calcado. Primeiro, na lei do racismo, o que já é uma aberração em si. Segundo, a abrangência. O que é ódio? Quem vai definir isso? Isso é muito complicado. O Neymar deu uma declaração para um juiz homem que ele estava de Chico, e dezenas de repórteres disseram que ele foi misógino. Então, até que ponto essa lei vai realmente proteger a mulher e não apenas, ou também, prejudicar homens inocentes? Então, essa é uma questão séria, porque eu preciso proteger a mulher. O problema é que eu não posso protegê-la com uma lei mal elaborada, porque se eu faço isso, eu vou prejudicar homens inocentes e não vou proteger as mulheres que eu quero proteger. Porque eu vou dar uma arma, uma lei, um dispositivo legal para que mulheres possam se utilizar dela para prejudicar homens inocentes, seja através de chantagem ou de processos legais. E até esse cara ser realmente julgado, a vida dele vai ser escrutinada por 1, 2 anos, ele vai ter a vida dele escorraçada, vai perder emprego, vai ter problemas de relacionamento, e detalhe é que ninguém fala sobre isso. Mas eu vou um passo além. O problema vai chegar aonde? Na liberdade de expressão. Você mesmo colocou isso aqui, é muito importante. Porque quem vai definir o discurso? Por exemplo, se um pastor chegar e disser: mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Se você entender que isso é um ataque à mulher, à integridade da mulher, é misoginia, então você pode processar essa pessoa. Agora pensa, pior, essa lei é imprescritível, como ela está posta. Ou seja, pessoas que hoje começam um relacionamento, namoram 3, 4 anos, têm diversos diálogos no WhatsApp, não estou falando de agressão, não estou falando de ataque, estou falando de conversas normais entre 2 seres humanos que estão se conhecendo na vida. E aí essa moça, por exemplo, ao término de um relacionamento, dali 2, 3, 4 anos, por qualquer motivo, ela pode ou chantagear, que já seria um crime, mas ela pode denunciar o ex-namorado dela por qualquer mensagem que ela tenha, fora de contexto, em outra época, para prejudicá-lo objetivamente. Por qualquer motivo que seja. Então, de novo, eu não corrijo um erro com outro erro. Esse PL é um erro como ele está sendo colocado e tramitado no Congresso. Até dei uma parte pro Grandini para ele me responder o seguinte: você falou do Renan, né? Qual foi o resultado do processo? Ele foi absolvido. Então pronto, só para deixar bem Mas claro. eu chamei ele de estuprador em Não, tudo bem, momento. calma, não falei isso. Não, Só tô falando que você citou um processo ao qual ele foi eu disse que absolvido. o Renan Santos foi denunciado por tentativa de estupro. Beleza, e aí a própria menina foi lá e falou: eu denunciei Por de que forma será, né? falsa. Por Ela que foi lá mudou de ideia, né? Sim, ela foi lá e falou: eu denunciei ele de forma falsa. Por Foi a que própria será? menina. Não, Então por você que tá será? desacreditando a palavra de uma mulher? Não, mas por que será que aconteceu isso, né? Pois é. Por que será que uma mulher denunciou um homem por estupro Vamos lá. e depois ela Agora, ela volta? falando do PL da misoginia, eu gostaria de saber de vocês o seguinte: se deveria ser criminalizada as seguintes falas: mulheres lésbicas têm grelo duro. Quem falou isso? Presidente Lula, em março de 2016. A diretora do Instituto Lula, a Clara... Minha filha é uma fraquejada. Pois é, eu só acho Deveria que... ser criminalizado? Não, eu só acho que ele foi um babaca. Vocês vão ter réplica. Não tenta anular as coisas do Lula com o Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista, você vai falhar nessa missão. Você veio pro debate, você tem que missão estudar. que tem aqui é você, eu não sou da missão. Calma. Não tente, eu vou repetir, ó. Não tente anular as falas do Lula com as falas do Bolsonaro, porque eu não sou bolsonarista. Você vai falhar em, sei lá, em me deixar em maus lençóis aqui. Vamos lá. Ele falou que uma mulher, diretora do instituto dele, acordou feliz porque tinham 5 homens da PF no seu quarto. Ele falou isso em março de 16 também. Ele falou que trabalho doméstico é coisa de mulher, setembro de 2022. Ele falou que feminismo é coisa de quem não tem o que fazer. Ele falou que mulher negra gosta mesmo de um batuque. Eu pergunto pra vocês, de verdade, se essas falas devem ou não devem ser criminalizadas. Que o corintiano tem lugar pra poder Ô, bater mamãe, na mulher. falei, quem Lembra? tem... Não, você Tem que ainda tá no nosso tempo, terminar. tá no nosso tempo Ah, ainda. tá bom. Que corintiano tem liberdade pra bater na mulher, se for corintiano não tem problema. O Lula tem falas misóginas. Eu considero falas idiotas, mas eu não considero misoginia. Porque, de novo, ele falou isso por quê? O Lula odeia a mulher? Veja como é grave o que a gente tá conversando aqui. A gente tá trazendo um absurdo pra vocês. E se vocês tentarem justificar esse absurdo, só prova que essa lei é imoral. Vamos lá, 3 minutos para réplica. Então, para começar, quem aqui esconde crime ou tem criminoso de estimação não tá desse lado aqui, tá do lado de lá, né? Para começar, a nossa conversa aqui. Segundo, que a pergunta foi muito objetiva, vinda de uma mulher.
não me surpreende que a resposta de vocês seja preocupação com homens e não com mulheres. Né? A pergunta foi muito objetiva, vinda de mulheres. Não, quem está preocupado com mulher quer punir o homem que é agressor ou que tenta ser agressor ou que tem permissividade para ser agressor. O Lula não foi agressor com de todo mulheres? respeito, com todo... É o que eu tô perguntando. Não, peraí, eu gostaria de terminar de falar. Eu ouvi 3 homens falarem, gostaria de que os homens tivessem a capacidade de me ouvir também. Então, a primeira questão que chama muita atenção é essa. Quem está preocupado com a criminalização da misoginia está preocupado com si mesmo. Eu acho que vocês têm que repensar. Vocês têm que repensar. Repensar o comportamento de vocês. Porque o PL que criminaliza a misoginia, primeiro, ele já passou por mudanças. O PL que vai para a votação é um PL que já foi debatido na casa e que tem uma modificação exatamente aonde você aponta, Cessário, que é o ponto em relação a como definir a misoginia? Tá lá, discriminação contra a mulher. Não é a tá, mesma não tá coisa. assim, tá errado. Não tô errado, Tá. meu caro. Você leu? Você leu o PL? Não. O Que é a frase relatório, exata? o relatório da Tabata final, o relatório dela. Que é a frase exata? O relatório dela, não preciso. Eu conheço, Qual a é frase a minha exata? luta. Qual a frase exata? Discriminação contra Não a é. mulher. Ô, meu Não, caro. Google, então não acredita em mim. peraí. Não Pera, você acredita quer em parar mim. meu Nem tempo um e dar um Google. Google? Nem um Google. Mas o tempo Não é já foi. discriminação? difícil. Primeiro que- Não, peraí. Mas vocês falaram, Não, mas vocês eu interromperam. quero que meu tempo Pera um esteja... Vocês interromperam. Não, mas não assim, pelo Eu dou amor mais de tempo pra Jesus. você. Veja, Quanto tempo você precisa veja. falar a faixa exata? Quer 5? Dá 5 pra ela. Não, mas qual é o problema? Não, Vocês querem- eu não sou coitadinha Dá aqui pra- não, meu caro. Pode me Você tratar tá normalmente. perdendo Eu não sou tempo, coitadinha dá aqui tempo, não. eu dou tempo. Não, você não dá nada. Quem manda aqui é o Vilela. Dá pra continuar? Você Vocês querem- tá aqui no mesmo patamar que eu. Tá bom. Vocês querem continuar ou... Eu gostaria de Então, concluir meu fique à vontade, raciocínio vocês e passar a quiserem, palavra sempre pro isso. Grandini também Vamos poder lá. falar. Então já houve modificação no projeto, né, apresentado pela Tabata. Tem modificações que as comissões vão apresentar e ele vai para plenário ver se tem adendo ou não. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que muito me espanta com o momento que nós vivemos hoje. O Brasil reduziu o número de feminicídio graças ao presidente Lula, né? O estado de São Paulo aumentou 10% na contramão do Brasil, né? no aumento de feminicídio, e os homens insistirem ainda em querer discutir liberdade de expressão num país em que as mulheres são mortas, assassinadas, né? E que tenta se aprovar uma lei que criminaliza a raiz do problema. A raiz do problema está numa cultura do ódio. Essa é a raiz do nosso problema, do problema da violência. É a cultura do ódio, é a normalização da violência contra a mulher que não começa no tapa. Não começa. Eu tenho uma luta de 21 anos no MTST com mulheres que são mães solo, que buscam a moradia muitas vezes para sair de situação de violência, e eu já vivi tudo. Tudo que vocês podem contar aqui, desde coisas que são reais ou não, né? Eu já escutei, né, de argumentos. A verdade é que as mulheres morrem. E quando tem uma proposta para tentar resolver o problema, os homens estão preocupados se vão ser criminalizados ou não. Meu pressuposto aqui, com todo respeito aos homens que assistem e que discordam, e aos que estão aqui e discordam, é que os homens que estão preocupados com a criminalização da misoginia são homens que são misóginos, que têm medo de serem criminalizados. Se não fossem, priorizariam a vida da mulher. Mas esse discurso, você me desculpa, é muito raso porque você está chamando a gente de misógino. Isso já é uma calúnia. Segundo, vamos de novo ao ponto que eu falei, você não corrige um erro contra o erro. Uma mulher chega e diz o seguinte: todo homem é estuprador em potencial. Essa é uma frase abjeta. Eu posso dizer que toda mulher é uma puta em não potencial? disse isso. Não, eu tô perguntando, porque as mulheres falam isso na internet. disse Eu posso falar isso como homem? Seria misoginia? O que é discriminação? As mulheres vão perder o emprego por causa dessa lei horrorosa como ela está posta. Vocês não estão levando isso em consideração. Mães, vocês que estão vendo esse programa, você que tem um filho menino e uma filha menina, vocês vão prejudicar os filhos de vocês caso entendam que essa lei é boa. Porque os filhos de vocês serão julgados por pessoas desonestas. Uma lei que abre a brecha para uma mulher sem caráter. Perseguir um homem é injustiça e ponto. Nós queremos, Natália, defender as mulheres, mas precisamos fazer isso da maneira correta. Como está posta, é uma aberração. Tem quanto tempo? Um minuto? Ó, coisa rápida aqui. Em primeiro lugar é o seguinte, com todo respeito, você esqueceu, você não leu o PL. O PL, ele fala, por exemplo, que você não pode incentivar a violência contra a mulher, você não pode bater na mulher, tá tudo certo. Ele tem um problema. Ele fala o seguinte, você não pode ofender a dignidade da mulher. Isso é uma questão subjetiva. Está no relatório da Tabata, não é minha opinião. Está na Isso não está na Constituição. Isso está no relatório da Tabata. Por favor, não acreditem em mim, pesquisem. Segundo ponto, você falou bastante, né, do que os homens estão preocupados com os homens. Eu estou fazendo uma pergunta muito objetiva. Eu estou trazendo frases do presidente que vocês vão votar esse ano. Isso mostra como, na verdade, vocês estão hipócritas. Porque vocês não estão preocupadas com as mulheres. Vocês estão preocupados com as mulheres. Vocês estão preocupados em sinalizar virtude. Eu vou repetir aqui. Feminismo é coisa de quem não tem o que fazer. Trabalho doméstico é coisa de mulher. A diretora do Instituto Lula acordou feliz porque tinham 5 homens da PF no seu quarto. Mulheres lésbicas têm o grelo duro. Se você for corintiano, tudo bem bater na sua mulher. Eu pergunto mais uma vez. Eu gostaria que vocês tivessem um pouco de honestidade com a pergunta. Essas são ou não são frases Eu vou te misóginas? responder. Não, só um minutinho. Acabou o tempo e agora vocês podem aproveitar que vocês têm a pergunta para eles. Pode ser essa pergunta e podem complementar com mais alguma coisa. Então vamos lá, 1 minuto e meio para a pergunta. Você quer fazer a pergunta? Posso fazer? Cara, eu fica à vontade. Vai lá. Não, porque a minha pergunta é essa. Eu quero saber se as frases são misóginas, mas Tem essa tem pergunta, essa essa outra pergunta que vai responder. Vai lá. Tem essa pergunta. Então vamos lá. Como criminalizar a misoginia sem transformar desprezo, opinião ofensiva ou críticas às mulheres em conceitos penais excessivamente subjetivos? E vou completar, já que eles têm esse tempo. Repito, Natália. Não tente colocar a pecha em quem não concorda com esse PL como alguém misógino. Isso é desonestidade. Eu repito para você. Eu sou um defensor das mulheres, mas eu também sou defensor dos homens, porque eu acho que nós devemos defender o ser humano. Esse papo de dividir as pessoas tá errado. Temos que olhar para o ser humano, como está posto.
E não dá para eu criar leis subjetivas para tentar corrigir um erro grave da nossa sociedade. Mas tem um detalhe: quantas mulheres também não cometem crimes contra homens? Quantas falsas acusações hoje não acontecem no nosso país e não há punição a essas mulheres? Cara, não vamos tapar o sol com a peneira. Eu tô aqui, vamos resolver o Brasil. Tá tudo certo. Só que a narrativa não pode ser imposta dessa forma, porque isso é errado. O cara não concordar com o PL da misoginia não o torna misógino. Pelo contrário. Eu acho que eu tenho bom senso, tô tentando trazer isso na mesa. Tá, então vamos lá. Vamos lá, 5 minutos pra resposta. Primeiro, Arthur, que de fato você não é bolsonarista, porque o MBL consegue ser ainda pior do que a quadrilha Bolsonaro, né? Você falou aqui várias frases do presidente Lula, aí, frases de 30 anos atrás, por exemplo. Só que, 2016. Só que nenhumas conseguem se equiparar, por exemplo, ao fato do Renan Santos ter dito que ia estuprar uma membra do grupo de vocês, não é? Ah, não, mas isso é uma brincadeira. Bom, tá bom. E por que do Lula não é e do Renan é? Engraçado contrário. isso. Não, isso é muito engraçado. Então as duas dizer, são. Não, amigão, quer dizer, você... É uma pergunta, Você Grandini. gosta... Eu tô As te duas são. respondendo. Eu tô te Vamos lá, respondendo. vamos partir do Você tem que princípio. parar... Peraí, Não, peraí, peraí. 10 segundinhos. Não, peraí. Não te dou a parte. Tá com medo, olha lá. Não te dou a parte. Você que tá com medo, você tá me interrompendo. 10 segundos. Mulher pobre é fácil, Você tá também é me misógino, interrompendo. será? Você tá Mulher me pobre é interrompendo. fácil? Ô, equipe, eu falei. Calma, vem mais ainda. Falei. Não, vem mais ainda, Vilela. calma. Vem mais ainda. Para o tempo. Vai. Além do Renan Santos, me deixa muito curioso, alguém de um movimento como o teu, que tem como candidato a presidente um cara que disse que ia estuprar uma tal de Bianca, que é membro do grupo de vocês. Bárbara. Perdão, eu confundi o nome da que o Renan Santos disse que ia estuprar. Além disso, também foi denunciado em Querem 2000... fazer o canal ser derrubado, né? Não pode falar? Então evita Tá ficar ok. Não, beleza. Bota um pi cara- aí, Vilela. Um cara que foi denunciado em 2021 por tentativa de estupro. Né? E aí, depois, algumas semanas depois, de fato, a menina veio a público e disse que não aconteceu. E aí, por que será? O que motivou? Né? Eu acho que é importante a gente questionar isso. E aí o Renan Santos me processou na justiça, né? Pediu danos morais, o processo está correndo, porém ele perdeu, né, a liminar, que queria retirar os conteúdos em que eu expunho o fato de que ele foi denunciado por tentativa de estupro. Ele perdeu na primeira instância e perdeu na segunda instância, porque isso viola a tal liberdade de expressão que eles tanto zelam, que eles tanto prezam. E sobre o PL da misoginia, vamos lá. Em relação a esse PL, ele altera uma lei que já existe, que é a Lei 7.716. Então, já existe uma lei que engloba todas essas questões de combate ao racismo, a discriminação pela cor, a discriminação religiosa, a discriminação pela procedência nacional, e apenas acrescenta-se a misoginia. Ou seja, é um PL, é uma lei que já existe há diversos anos. E como vem sendo regulada essa lei? A partir da justiça brasileira, que é uma justiça, inclusive, recursal. Se tem uma decisão que você não concorda na primeira instância, você continua em liberdade, você pode recorrer a uma segunda opinião de um segundo tribunal ou de um segundo juiz, e aí esse segundo tribunal ou vai chancelar a decisão do primeiro tribunal ou vai negar. E aí você vai ganhar. Então, quer dizer, é um país recursal onde existe uma justiça que já julga essa mesma letra da lei há diversos anos dessa mesma maneira. Agora, apenas acrescentou-se o crime de misoginia. Então, veja, quem não tem problema com isso não precisa ficar preocupado. Assim como uma pessoa pode fazer uma acusação falsa de racismo, uma acusação falsa que sofreu uma discriminação por procedência nacional, pode ser no caso de misoginia. Aí, a quem cabe julgar isso? A justiça. A justiça vai julgar, você tem direito à ampla defesa, você vai ter uma decisão na primeira instância, você pode recorrer a uma segunda instância se for desfavorável, a depender do caso, a outros tribunais recursais. Então, veja, isso é inclusive algo no Brasil, que garante uma garantia da liberdade, que entende a liberdade como um direito fundamental, que não existe em outros países do mundo. Então, é fundamental deixar isso muito claro. E aí, terminando também, não é só o Renan quem tem problema com mulheres. O próprio ex-deputado Arthur Duval foi caçado por falas sexistas enquanto ele estava fazendo uma viagem para a Ucrânia, né? E ele viu aquelas meninas em situação de guerra, com o pai morrendo, com a mãe morrendo, com a irmã morrendo, e a primeira coisa que ele pensou veio de uma fila de refugiados, olha como ela é gostosa. Foi a primeira coisa que esse cara aqui pensou quando ele viu um país em situação de guerra e olhou para aquelas mulheres. Ou o Guto Zacarias, né, deputado estadual, que agora vem para deputado federal, e um cara super conservador, que é contra o aborto, que diz que o aborto deveria ser inclusive crime hediondo, e simplesmente instigou a ex-namorada a abortar. Né? Olha só como eles se dão bem, né, com mulheres. E é impressionante também, e aí é algo empírico que você consegue observar olhando a militância deles. Eu fui no lançamento do Renan Santos, no Largo São Francisco, no dia 16. Tinha 95% de homens. Por que existe esse corte? Né? Por que só um bando de moleques de classe média, né, jovens, né, ficam angariando e gostando do discurso do MBL? Por que as mulheres rechaçam tanto? Por que o Renan Santos tem tanta rejeição diante das mulheres? Eu acho muito curioso alguém querer falar de combate à violência contra as mulheres e sendo do MBL, que é o movimento mais misógino e mais machista do Brasil. Vamos então pra vocês agora a réplica e depois da réplica deixar ela falar também um pouco. Vamos né, lá? Ela não falou nada, vamos lá. Obrigada, Vilela. Ó, vou tentar ser rápido aqui pra sobrar um tempo pra você. Vamos lá, Grandini. Em primeiro lugar, é o seguinte. Sobre o mérito do PL da misoginia, novamente, existe um problema nessa expressão. Ofender a dignidade da mulher. Isto é um critério necessariamente interpretativo. Isso aqui não está objetivo. Tanto que, quando você pega, por exemplo, a matéria do Fantástico, ela abre a matéria do Fantástico, falando, olha, se você falar que uma mulher está brava porque ela está de Chico, isso é misoginia.
E pessoas que são a favor do projeto falam, não, isso não é misoginia. Ou seja, não há um entendimento ainda do que é ofender a dignidade da mulher. Esse é um problema objetivo do PL. É por isso que ele não respondeu a minha pergunta. Mas aí tem a outra pergunta que ele também não Simples respondeu. Ele falou de novo a mesma coisa. Ah, porque o Renan, ele foi acusado. Eu perguntei pra ele, tá, o Renan foi acusado e qual foi o resultado do processo? Ele foi absolvido. Aí ele cita a mesma coisa. Ele grita, aí ele fala de novo a mesma coisa e eu vou te dar uma dica, cara. Não adianta. Eu já te falei isso uma vez. Não adianta você gritar e não adianta você repetir a mesma coisa 10 vezes. Você gritou. Você não vai conseguir argumentar dessa forma. A minha pergunta é muito simples. Ela jogou a minha frase, elas são fáceis porque elas são pobres. Você falou do meu áudio, tudo certo. Você falou do Renan. A minha pergunta é muito simples. Vamos estabelecer um critério lógico. Vamos estabelecer que as minhas frases foram machistas. Foram misóginas, perdão, misóginas. Vamos estabelecer que a frase do Renan foi misógina também. Dito isso, eu sei que vocês não são muito bons com lógica, mas dito isso, a questão é simples. Estas frases proferidas pelo Lula, eu vou repetir aqui. Mulheres lésbicas têm grelo duro. A diretora Clara do meu instituto acordou feliz porque tinham 5 homens da PF no seu quarto. Trabalho doméstico é coisa de mulher. Feminismo é coisa de quem não tem o que fazer. A mulher negra gosta mesmo de um batuque. Estas frases são ou não são frases que serão enquadradas como misoginia de acordo com o novo PL? É uma pergunta simples. Não tentem se escorar em outra sujeira. Ah, mas o Bolsonaro falou da fraquejada. Ah, mas o Arthur falou besteira no Ou do Renan. Ou do Renan. Que seja, cara. Tá vendo que vocês não têm problema com lógica? A questão é simples. Um erro não justifica o outro. Eu estou assumindo, então, que todas essas frases que você citou, todas, a do Bolsonaro, a minha, do Renan, todas são frases misóginas. A partir deste princípio, vamos lá, uma pergunta simples. As frases do Lula são ou não são misóginas? Vai. Outra coisa, não, deixa eu completar o tempo aqui. Ok. Você deixou claro, e eu já tinha falado antes, que a lei é equiparada ao racismo. Só que o racismo, você consegue objetivamente identificar. A misoginia, de novo, é subjetivo, que é ódio a uma mulher. Como é que eu determino isso num ato ou numa fala? Porque isso vai caber à interpretação. Essa subjetividade da lei, ela entrega um dispositivo legal para qualquer mulher. Aí você falou, ah não, mas aí você cabe a recurso. E todo o processo, bonitão? Você tá dando um dispositivo legal para isso. O nosso judiciário já é uma imundície como tá, sobrecarregado como é. E você vai dar um dispositivo legal para mulheres sem caráter prejudicarem homens inocentes, amigão. Esse é o problema. Não foge. Defina para mim, objetivamente, o que é ódio à mulher. Então vamos lá. Minha Não, pergunta mas é sim ou não? Vai lá. Natália. Eu vou. Primeiro, Cestário, eu acho o seguinte: quando a gente tem novas leis no Brasil, é normal as pessoas demorarem para compreendê-las. É normal. O processo jurídico, às vezes as palavras, às vezes não entende o rito, é normal, tá? Só que a gente já tá há um tempo de debate, já tá muito claro o que a misoginia quer criminalizar. Para começo de conversa, a maior quantidade de denúncias que existem não é de calúnia, difamação e nem de ameaça. A maior quantidade de questões judiciais que existem no Brasil é de violência física e de morte. Mas isso não tá no pé da feminicídio. misoginia, Para começar. certo? Sim, é a raiz do problema, para começar. E define a misoginia Né? pra você, ainda. Segunda coisa, o Mamãe Falei, Arthur Durval, não tem moral. Você não tem moral, meu caro. E eu vou te explicar o porquê que você não tem moral. Você não tem moral pra vir falar de misoginia, meu caro. Você foi pra Ucrânia. Não, foda-se a sua pergunta. A sua pergunta não faz sentido. Sabe por quê? Porque você não cometeu um erro. Você não cometeu um erro. Você é mau caráter. Você é mau caráter. Você foi. Não, foda-se. Não importa. Fala é minha e eu vou ter. Meu tempo, por favor. Olha, eu já fui prejudicada lá no primeiro bloco. Você não voltou. Você não voltou. Não, é a minha. Eu ia pedir pra não falar foda-se. Tudo bem. Não falarei, mas mau caráter eu falarei porque ele se desculpou e essa desculpa ela não é possível porque você foi até a Ucrânia com um dinheiro que você nunca explicou da onde veio. De onde veio? Né? Você que explique. Você vai ter seu tempo. Você Do meu explique. bolso. Eu não consigo terminar meu Peraí, raciocínio, Vilela. Arthur. Com dinheiro Vamos aqui, vamos de lá. doação que você não explicou de onde Não é veio. verdade. Além disso, você foi pra Ucrânia chamar mulheres, né, ucranianas em situação de guerra, que eram pobres e por isso não eram fáceis. Você não tem moral e eu vou te dizer mais um motivo. Vai. Eu sou neta de ucraniana, refugiada de guerra. Apresenta pra Refugiada nós, de então. guerra. Você tá de brincadeira, meu irmão. Vai bater, Você tá de cara. brincadeira? Ô, Vilela, o que é isso? Que foi isso, Apresenta cara? pra nós a minha Apresenta avó. aí, velho. Não, você tá de Não, brincadeira. peraí, Você tá... Nossa, muito sério. Peraí. Não, meu irmão, Vamos é manter óbvio que é unido, sério, meu irmão. vamos Você manter vai, unido. você vai pra Isso foi- Ucrânia. bater, velho. Não, Você Não, você merece Não, peraí. Ô, Vilela, numa boa. Ô, Vilela, numa boa. A minha avó, eu quero um minuto pra explicar. Sim, sim, A minha avó tem lá foi um minuto. pega na Ucrânia aos 17 anos de idade, na Segunda Guerra Mundial, e ficou dentro de um... Mas Arthur, não cabe Não, e daí isso. Deixa ela terminar. Não cabe isso. Não, eu vou, não é sobre solidariedade. Não é sobre solidariedade. Natália. Ele falou, apresenta pra nós. Não, isso não é. Isso é misoginia? Isso é misoginia, Cessário? Isso é misoginia? Não. Isso é misoginia? Peraí. Arthur, calma. Arthur, quem não tá Natália. aguentando é É você, um- meu eu fiz- caro. ninguém. Eu Não, xinguei não. ninguém. Foi pior. Mas Você, é desnecessário. a minha Vamos filha lá, tá vamos lá. assistindo. Você Tem a ver com isso. Vamos lá. Você não tem nada a ver com isso. Você, Peraí, gente. você tanto não tem nada a ver com isso, você perdeu o mandato. Você foi caçado. Só uma coisa. Caçado, Posso porque falar? você é Agora, mau ainda não. caráter. Por isso que você foi Posso falar caçado. ou Natália, Não vai falar, porque eu vou Natália, terminar de falar. termina Eu vou de terminar de falar. falar. Corta o E você vai microfone. aprender a ouvir, meu caro. Você Vamos lá. ouviu todo mundo. Só a mim que você não consegue terminar de ouvir. Peraí, É Arthur. óbvio. A gente não vai avançar assim, cara. A gente não vai avançar. Superou todas, hein? Vamos lá. Superou todas. Não, eu vou explicar pra vocês que estão me ouvindo, porque é o seguinte. O que... Não, Vamos lá. Talvez Vamos lá. você apanhou pouco, por isso que você tá assim. Vamos lá. Mas vamos lá. Tem 23 mais um minuto, vamos lá. Obrigada.
Eu vou retomar, porque o que o Mamãe Falei fez foi um grande exemplo. Vocês, especialmente mulheres que estão me ouvindo, isso é um grande exemplo do que a gente não deve considerar isso como liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão. Isso é um grande absurdo, é um desrespeito. A minha avó foi presa na Ucrânia, foi levada para um campo de trabalho forçado aos 17 anos de idade. A minha avó era ucraniana. E ela era loira, assim, loira do olho azul, tá bom? E ela foi presa. E esse cara aqui foi pra Ucrânia fazer turismo, né, entre aspas, cometer crime, fazer turismo, entre aspas, sexual, e mandou um áudio dizendo que as ucranianas eram fáceis, né, faz turismo de loira, junto com seu amiguinho Renan, pelo amor de Deus, dá um Google, todo mundo sabe desse áudio, dizer que as mulheres ucranianas eram fáceis porque eram pobres. E eu vou terminar te respondendo, Renan, eu vou terminar te respondendo, te fazendo uma pergunta, você, aqui, ao vivo, né, olhando pra mim, fala pra mim, você acha que as mulheres pobres são fáceis? E você acha que pensar isso é normal, é liberdade de expressão? Você acha que tá tudo bem, é normal? Você acha que é normal os meninos no nosso país crescerem com um pensamento como esse que você prega? Você acha que isso não é misoginia? Você acha que isso é normal? Pera só um pouquinho. Ah, pelo amor de Deus, ô Não, Vilela. eles ainda têm um minuto Eu tenho pra um completar minuto, a exatamente. pergunta. Além dessa pergunta que ela fez, É se óbvio. você quiser completar com outras perguntas, porque É já vai para lamentável. segundo bloco de perguntas. Vamos Não, lá. assim, acho que a Lamentável. Natália é quem foi diretamente afetada. Eu tô realmente impressionado, assim, e não é conversa, porque, pô, eu já debati com todos os bolsonaristas, membros do MBL e tal. E o Arthur, ele teve a cara, não é nem cara de pau, assim, é de um nojo impressionante, quando a Natália tá dizendo sobre a avó dela, que é uma refugiada de guerra ucraniana, né, que sofreu as máculas da guerra. O cara vai lá, a primeira coisa que ele pensa, isso é doentio, apresenta pra nós, né? Bom, é um cara que foi pra Ucrânia, e a primeira coisa que ele pensou vendo uma fila de mulheres que perderam as mães, os pais, mulheres em situação de Mas guerra, não esquece de fazer a pergunta. em a 50 segundos. situação de guerra, a primeira coisa que ele fez foi pensar, olha que gostosa. É um cara doente, é um cara nojento, né? É um cara que precisa, não de tratamento, mas de cadeia, né? Mas já encaixa a pergunta. O Arthur, e aí minha pergunta, vou deixar a Natália também Não, complementar. ela tem a pergunta Não, pode dela já perguntar. também. Mas... Pergunta, mas o Arthur, você não tem vergonha de ser um cara assim? Você não tem vergonha de ter dito que você queria que uma senhora refugiada de guerra fosse tua... Nossa, não dá nem pra... assim, uma coisa tão... Não, é que eu tô tão abismado, porque o correto seria te dar voz de prisão aqui, né? Te dar voz de prisão e você sair daqui preso, né? Em flagrante. Aliás, a minha avó morreu. Se você quiser conhecê-la... Você não tem Se vergonha na quiser cara? conhecê-la- A minha pergunta, você não tem vergonha na cara? Só fazer um tempo antes de você responder. É Eu vou pedir, Arthur. inacreditável, Vilela. Não, mas É antes eu tenho que fazer, inacreditável. eu tenho que fazer uma coisa. Isso é Mas é uma passou coisa, do limite Arthur, do debate, meu caro. talvez você não tenha entendido a gravidade da piada nessa hora. Eu como host... Espera só um pouquinho. Eu como host tô pedindo. Pedi quando ela também falou palavrão. Eu achei que ela se cedeu. Você cedeu demais. Porque ela tá falando de uma pessoa... Não é uma pessoa imaginária. É uma pessoa que existe. Então assim, só um minutinho. Quando fosse referir mas a avó dela, você só tem um pouco de respeito em relação a essa pessoa. Tudo bem, mas eu tenho que fazer esse... doente, cara. Porque senão Você é eu doente, não velho. vou poder continuar Você é com o doente. debate, só isso. É, exatamente, é doente, é Vamos lá, doente. 5 minutos. Doente. Em primeiro lugar, Criminoso. eu acho que ficou muito claro aqui pra Criminoso. todo mundo como as pessoas funcionam aqui. As pessoas não conseguem entender ironia, hipérboles, extrapolações. Não adianta, é uma sinalização de virtude atrás da outra. Tanto que o maior sintoma disso foi, no meio da pergunta dele, ele foi fazer a pergunta e falou, peraí, eu tenho que sinalizar a virtude. Ele quase nomeou alguma coisa, falou, isso aqui foge da minha sinalização de virtude. Acho que tá muito claro Não, só aqui. fico nojo, Calma, cara, calma, Peraí, deixa eu responder. Aí vamos lá. Mesma Olha coisa, só, tá? eu vou te responder uma coisa Corta muito muito objetiva que você me perguntou. E é assim que você responde, eu vou ensinar vocês como você responde. Você falou o seguinte, explique de onde... Ela tá mandando foder, cara, eu não aguento a minha resposta, cara. Mas eu sei, Eu tô falando de boa pra mas você. a gente tá tentando trazer de novo. Me dá um minuto. Não, mas esse microfone Ela mandou me cortado. fuder. Estão cortados. Não, ela me mandou me fuder, cara. Eu só quero um minuto. Tá bom, tá bom. Me dá um minuto. Pode Dá ter um minuto. Vamos lá, um minuto, mais um Mas minuto. Vamos lá. naquele... Eu vou repetir o que eu falei, porque não tem nenhuma ofensa nisso. Eu falei o seguinte, eu vou ensinar pra vocês como é que você responde uma pergunta objetivamente. Isso não tem nenhuma ofensa. Eu não tô xingando ninguém, não tô falando de ninguém. É uma coisa simples. Eu vou ensinar vocês como se responde. Mas você não acha que merece uma Como é desculpa só o jeito que você não, falou? Não merece, não vou pedir Sério desculpa. mesmo? Não vou. Não, deixa eu terminar minha resposta. Então tá bom. Gente, eu não Então tá consigo bom. falar. Mais um Tudo minuto. bem, tudo bem. Mas faça, por favor, faça. Tudo bem. Posso responder? Pode, vamos lá. Mais um minuto. Vamos lá. Você fez a seguinte pergunta. Você tem que explicar. Tá me falando? Você tem que explicar de onde veio o dinheiro da Ucrânia. Saiu do meu bolso. Eu vou explicar pra você uma coisa. Eu comprei uma passagem com o meu dinheiro. Eu tirei licença do meu cargo e eu fui até a Ucrânia com o meu dinheiro. Lá, depois de 4 dias, eu pedi uma doação que foi 100% averiguada, tá? A gente fez uma auditoria externa. Eu mandei pra Mônica Bergamo da Folha, jornalista de confiança de vocês, e ela auditou tudo e falou realmente tudo, inclusive com autorização da embaixada, foi tudo pra Ucrânia. Beleza. Dito isso, eu vou voltar aqui. No que você me falou. Você falou o seguinte, que eu sou imoral, que eu não tenho moral pra falar de misoginia, que eu sou um lixo, que eu tenho que me ferrar, e tá tudo certo. Eu não vou ficar ofendido aqui, tá tudo certo. Eu sou o pior cara do mundo, eu não sirvo, eu sou um macho escroto. Dito isto, a minha pergunta permanece. É a 4ª ou 5ª vez que eu tô fazendo a mesma pergunta. E é muito simples vocês saírem dessa situação. Vocês podem me atacar o quanto vocês quiserem, não tem problema. Pode me xingar, eu sou tudo isso, eu sou um lixo, um merda. Dito isso, a pergunta objetiva é simples. Eu vou até abrir mão de uma parte do meu tempo para eles responderem. Por favor, não complemente. Eu vou deixar vocês responderem. As frases do Lula, eu vou repetir aqui. Mulheres lésbicas do grelo duro, diretora gostou de acordar com 5 homens, feminismo é coisa que tem que fazer. Dito isto, as frases do Lula são ou não são misóginas? É muito simples essa pergunta e bem objetiva. Vai lá. Sim ou não?
Eu vou completar. Vocês não completar. responderam Nosso isso tempo ainda. da pergunta? Hã? É o tempo da nossa pergunta Não, já? posso- Não, agora é a Vamos réplica fazer de uma Então pergunta. deixa eu Você completar, vou matar com a mesma pergunta. Vou matar com a mesma pergunta. Primeiro, Quem vamos consegue entender uma coisa responder aqui. é você, né? Natália, sobre o que aconteceu aqui. Vamos entender como é interessante esse processo. Você fez ofensas pessoais ao Arthur. Calma. Você fez ofensas pessoais ao Arthur. Sim. Não fiz. Mandou ele se fuder. Várias coisas você Sim, falou Natália. aqui. Calma, Natália. A gente não tá Você falando de fez. níveis. Só Não estou comparando nada. Isso foi depois, né? Não, Não, antes. Calma A um pouquinho. diferença é que dá Natália, no máximo... Bom, segue lá, César. Vamos lá. Segue lá. Então, deixando claro, você fez essas ofensas pessoais. Na sequência, você conta a sua história. Pô, legal a tua história. O Arthur, ele faz... Bom, da forma como ele se Extrapolações. expressou, ele falou o que falou. E aí, você entendeu isso como um ataque, por exemplo, misógino. Mas como eu defino isso? Veja, nem concordo com o que ele falou. Preste atenção. São coisas diferentes. Esse é o meu ponto com todo o problema que a gente está tratando aqui. Porque foi no seu pessoal, foi na sua intimidade, foi no seu sentimento. E pra você, isso foi grave. E você pode interpretar como misoginia. Mas uma pessoa olhando de fora não vê dessa forma. Pode ter visto que, sei lá, ele fez uma piada babaca, mas não é misógino por causa disso. Então, esse é o problema exato que eu estou trazendo da lei. Presta atenção, é esse o problema. Essa lei vai abrir uma brecha para que qualquer mulher que se sinta ofendida, seja pelo que for, ela leve para o pessoal e processe um homem e destrua a vida dele nesse processo de investigação, de todo esse processo até o julgamento. Porque é 1 ano, cara, 2 anos da vida daquele homem que vai ser escorraçado. E você sabe disso. O cara pode perder o emprego dele. Se é um cara casado, ele vai ter problema no relacionamento dele. Se é um cara que tem filhos, vai ter problema para levar sustento pro lar. E aí, quando eu tô trazendo isso, aí você pensa assim, pô, tá preocupado com o homem? Não, cara, tô preocupado com a esposa desse cara também. Eu tô preocupado com a filha desse cara também. Porque o problema é eu entregar uma lei que precisa existir a proteção da mulher. Precisa, tá tudo certo. Mas o problema é uma lei mal elaborada porque eu entrego um dispositivo que vai dar poder para essa mulher. Então, dou um outro exemplo. Claro, mas Por a gente quer exemplo, proteger você a mulher de poderia... quem? Calma, eu vou te explicar. Você poderia, por exemplo, fazer uma medida protetiva a partir disso. Olha que loucura. E basta a palavra da mulher para o homem não poder se aproximar. Hoje, a medida protetiva, isso está acontecendo e você sabe que agora, por exemplo, a Maria da Penha não se trata nem mais de ambiente doméstico. A mulher pode dizer que o vizinho, por exemplo, a persegue, que o vizinho tem problema com ela e ela abre uma medida protetiva de ofício. Mas qual é o problema? O problema é o Já que não é de ofício, o juiz precisa de autorização. não Tá precisa, anotado aqui. não precisa de autorização judicial. Precisa, mentira. ou não precisa. Hoje, delegados podem emitir, até escrivão pode emitir. Inclusive, lá no governo do Goiás está dessa forma. O Caiado deu essa autorização no governo de Goiás. E digo mais, o cara poderia, por exemplo, como ele tem que estar 100 metros daquela mulher, nem na casa dele ele pode estar. Isso é uma aberração. E aí, completo com o Arthur. Falem, o Lula é ou não misógino por essas falas? Quer falar, Natália? Mas eu queria falar uma única coisa. Peguei uma bala aqui bem na hora de falar. Queria falar só uma única coisa. Sabe por que o pele da misoginia é necessário? Vou te dar um exemplo que aconteceu aqui. Porque sem o pele da misoginia, pessoas como esse cara aqui, esse cara que é caçado por ter ido na Ucrânia fazer turismo sexual, dizer que mulheres pobres são fáceis. Cala, eu tô falando, meu caro, você não sabe Tô mutado, ouvir? tô mutado, tô Poxa vida, vocês falou aqui o tempo dele, você não falou nada. Mas vocês não não consegue responderam ouvir. até agora sobre a fala da Não, Lula. mas Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vilela, Mas eu gostaria... aí não sei se o mediador tem direito à pergunta, mas... Não, eu tô... Mas aí assim... Você tá exigindo uma resposta dele, eu tô exigindo eu não tô uma de exigindo vocês. resposta nenhuma, eu tô dizendo pra ele. Não, eles por que fizeram que 4 o pele, vezes a o mesma pele da pergunta. misoginia é necessário. Porque sem o pele da misoginia, pessoas como o Renan, né, esse sujeito que chama aos 40 anos de idade, ou vai fazer Mamãe Falei, pode começar por aí, chamar Mamãe Falei aos 30 anos, vai fazer 40. É uma vergonha, né? Não tem que absurdo, né? Só o nome desse sujeito já nos dá indícios de quem é ele, né? Que foi pra Ucrânia, que foi caçado, perdeu o mandato, vão continuar existindo, Vilela. Pessoas como ele, né, Sestaro. É por isso que a gente precisa criminalizar a misoginia. É exatamente por isso. Agora, Mas foi outra honestamente, eu acho que vocês, homens, e aí serve pra todos, quem defende e quem não defende, deveriam baixar um pouco a crista de vocês e escutarem as mulheres, a opinião das mulheres. Eu acho que isso é mais válido do que formar opinião própria enquanto homem. Porque eu acho que é isso que tá faltando. É isso que tá faltando. É os homens serem educados, a terem mais empatia com as mulheres, serem educados de uma forma diferente. Mas, e não tô falando só de respeito, porque eu sei que tem homens que respeitam mulheres. Eu não sou do tipo que sou contra homem, não. Eu não sou desse tipo, entendeu? Mas eu acho que falta ouvir mais o que as mulheres pensam, como elas se sentem, se elas vão se sentir mais seguras com o pele da misoginia, com a criminalização da misoginia, né? Eu acho que é isso que falta. E num discurso honesto, não num discurso distorcido, num país em que as redes sociais não são organizadas, não tem nenhuma regulamentação, cada um fala o que quer, abre a câmera. Até, recentemente, né, cenas de... Porque não posso falar o nome aqui, porque né, caiu o programa, circularam, né? E vários adolescentes assistiram uma menina sendo violentada, né? Então, eu acho que é isso que tá em jogo aqui. Agora, honestamente, assim, vocês estão preocupados com o Lula? Eu tô preocupada com as mulheres. Eu defendo o PL
da misoginia e a criminalização da misoginia, porque eu não quero mais enterrar nenhuma mulher. Eu não quero mais ter que acolher mulheres violentadas. Eu não quero mais ter que abraçar mulheres e chorar com mulheres, amigas minhas, parentes minhas, pessoas que eu conheço na rua, ver cenas de violência na rua. Eu não quero mais. E eu acho que começa, não resolve tudo, mas é uma parte importante, começa pela criminalização de comportamentos como desse sujeito aqui chamado Mamãe Falei aos 40 anos de idade. Vamos lá, tréplica, e Natália. depois vocês têm a segunda pergunta para eles. Vamos lá, Natália, de novo. Eu ouço mulheres. Eu gravo diversos programas lá, converso, dialogo, converso com a minha própria. Por exemplo, em um programa que eu gravei com a Silvia, uma vereadora do PSOL aqui de São Paulo, eu perguntei a ela: a mulher deve ser submissa ao seu marido, tá na Bíblia. Minha fé é cristã. Tá na Bíblia, é um texto bíblico. Ela, você entende como misoginia? A Silvia falou: isso é misoginia. E eu fiz a pergunta, minha esposa estava no... Minha esposa estava no... Pera um pouquinho. Minha esposa estava no estúdio, eu perguntei: Stephanie, você entende isso como misoginia? A minha esposa falou: não, porque a minha esposa sabe o que significa isso. A Silvia não sabe. Essa lei, ela abre um precedente para que essa mulher que não entende o que está sendo dito possa perseguir quem está falando. Vai acontecer. Segundo, por exemplo, eu quero proteger a mulher, mas mulheres também são violentas. Isso tem que ser dito. Mulheres também fazem falsas denúncias. Isso está acontecendo aos montes. Eu não posso cobrir uma injustiça com outra injustiça, Natália. Esse é o ponto em questão. Essa lei, ela é subjetiva. Foram duas perguntas que vocês não responderam. A primeira, vocês não definiram objetivamente o que é misoginia. Vou falar sobre isso. Não definiram claramente como eu posso julgar, ou qualquer juiz, de maneira universal, ele pode chegar a uma mesma conclusão sobre o que é isso. E segundo, sobre as falas do Lula. Porque isso aqui é emblemático. É É o emblemático. presidente. É sobre isso. Responda essas duas perguntas e aí fica mais fácil o Tá. diálogo. Mas ainda Pode tem mais tempo. completar. Você quer completar? Tem mais Não, a tempo. minha pergunta é simples. A gente já perguntou, acho que 6 vezes. Vocês podem me xingar à vontade, gente. A questão é que a pergunta não está sendo respondida. Eu sou um lixo, eu devo sair daqui preso. Tá tudo certo. A questão é simples. O Lula foi ou não foi misógino com essas frases? É muito simples, é sim ou não? Vai Tá, lá. não, beleza. Só Já uma que coisa, essa- vocês querem completar mais com Eu outra quero. pergunta? Não, Vamos eu quero responder. responder, pelo amor de Deus. Não, é porque vocês têm 1 minuto pra pergunta, pra cara, segunda deixa- pergunta. deixa- Tem. Não, vamos Porque eles vão ficar 5 vamos minutos. ceder, dá 1 minuto. Eu dou 30 A gente tem segundos pra eles mais uma responderem. pergunta, É sim ou não? Não, a gente tá na segunda pergunta Vilela. deles pra vocês. Tá vendo? A Olha o gente tem tempo que mais eles vão uma. enrolando. E eles Só vão um fugindo. minuto, só um minuto. A questão é Vocês vão simples, é abrir sim ou mão não? da segunda É 30 pergunta. segundos. 30 segundos. Não, Vilela. não existe isso. Não existe. Eu não vou abrir mão, porque eles vão ter 5 minutos para responder. Isso, certo? por isso que já pode colocar mais perguntas. Então vamos ratificar aqui o que está sendo Sim. falado. Então, Grandini, vai lá. Quem estabelece objetivamente a fronteira entre misoginia, grosseria, crítica e liberdade de expressão? Então, é isso. Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta. Tá, segunda A pergunta sobre as foi a falas do Lula. As falas do Lula. E qual mulher, e se essa lei, ela abre o precedente da mulher que fizer uma falsa acusação, como já acontece no caso da Lei Maria da Penha, ser ou não penalizada. Nossa. Porque se envolve o sentimento... Tá. Não. Não, Se beleza. envolve o sentimento e a subjetividade da que a mulher tem, ali ela está passando naquele momento, ela não pode ser revitimizada, você sabe disso. E se é a impressão que ela tem, ela não pode ser acusada de falsa denúncia. Tá, vamos lá. Primeira É, pergunta do Lula, só porque para eles não perguntarem de novo, ou simplesmente não quero Não, responder não, sobre não, isso. eu vou responder, mas vou começar pelo final, já que Tá bom. já que é tão importante para Vai lá. vocês essa pergunta. Primeiro, não existe isso. Já existe um tipo penal de denunciação caluniosa. Isso já existe, né? Então já existe um tipo penal para Mas quem não faz se uma falsa vitimiza, denúncia. você sabe. Não, para quem Você faz uma criminaliza, falsa denúncia. Exatamente por isso, porque eu tô te dizendo o que acontece no dia a dia. Primeiro que diversas medidas protetivas são negadas pelo juiz. Há várias mulheres que não conseguem uma medida protetiva, que inclusive não é algo que penaliza o homem. Mais Simplesmente. recente, inclusive, né? Não, Que virou caso nacional. não, Foi pois é, preso, Natália. ficou Amordaçada. amordaçada, Exato. pediu protetiva e não teve. Diversas mulheres não conseguem. E segundo, que não é uma medida punitiva. O homem não é penalizado. Simplesmente resguarda a mulher. Você não pode acessar a mulher. Ponto. E quem somos nós para julgar se aquela mulher se sente ameaçada por uma medida que simplesmente não deixa o cara se aproximar dela? Nada além disso. Nada além disso. Então, primeiro ponto. Se ela faz uma falsa denúncia, você tem todo o direito de processá-la, de fazer um boletim de ocorrência e ela vai responder independente do caso. Lei nenhuma impede que pessoas denunciem outras por denunciação caluniosa. Então, outra questão. Terceira questão. Quem que vai julgar isso? Mais uma vez, vocês têm uma questão com compreensão. O judiciário brasileiro. Quem que vai ser? Vai ser o Sestaro? Vai ser o Arthur? Vai ser a Natália? Vai ser o não. Tem que ter um órgão. Ele é perfeito? Não, mas ele existe. Por isso que é um país recursal. Ah, mas é subjetivo. Todo crime que a gente fala de injúria, de calúnia, de difamação, de crimes que está na própria lei 7.716, que não aborda só misoginia, mas discriminação por procedência religiosa, procedência nacional, cor, raça, tudo isso é subjetivo. E aí existe um órgão chamado judiciário que vai analisar o caso concreto e vai ver, olha, tem essa prova, tem essa prova, tem essa prova. É muito simples, gente. Uma criança de 4 anos entende que existe um órgão que vai julgar não só no caso de racismo, que é sim subjetivo, porque existe um processo por trás, assim como misoginia, assim como procedência religiosa, procedência nacional, tudo. Então, respondendo. Em relação às falas do Lula, já que pra vocês é tão importante, eu respondo. São falas infelizes. São falas Misóginas, né? misóginas. infelizes. São falas infelizes. Misóginas ou não? Não porque não incita ódio contra a mulher é uma coisa não, óbvia. beleza. Deixa São ele, falas deixa ele, infelizes. deixa ele. Assim como, amigão, se você acha que eu vou estar aqui Deixa pra ele, tá proteger certo, quem tá quer certo. que seja, só que mesmo as falas do Lula falam, nossa, uma mulher de grelo duro, né? Não se compara ao Renan Santos que diz que é estuprar a Bárbara. Gente, a gente já entende, não fala a palavra, a gente já sabe. E foi denunciado por tentativa de estupro. Renan aí você Santos traz foi ele. denunciado por Não. tentativa de estupro.
É bom deixar claro. E foi pra absolvido. audiência. É bom deixar E foi absolvido. Foi E foi denunciado, absolvido. amigão. E foi Foi absolvido. denunciado, beleza. E aí, foi Foi absolvido. denunciado. Só tô A trazendo gente essa acabou de falar informação. de falsa denunciação, a menina sumiu. Só tô Vocês trazendo estão isso. mutados, estão mutados, é só isso. Só tô trazendo essa informação. Ninguém chamou ele aqui, tanto é que ele me processou e perdeu a liminar para que eu retirasse o meu vídeo falando exatamente isso. Renan Santos foi denunciado por tentativa de estupro. E eu falo isso quantas vezes for preciso, porque a justiça já negou a liminar do Renan, pedindo para eu retirar vídeo falando exatamente isso. Esse cara aqui, a primeira coisa que ele pensou quando a Natália Boulos falou sobre a avó dela, que é uma refugiada de guerra ucraniana, foi apresenta para nós. A primeira coisa que ele pensou quando ele estava na Ucrânia, um país em guerra, né? E pela primeira vez ele viu uma fila de refugiados em guerra, a primeira coisa que ele pensou foi, nossa, que gostosas, deixa eu mandar um áudio pro meu grupo de zap aqui com os amigos do futebol, né? A primeira coisa que essa gente pensa é nisso, né? É uma gente podre, nojenta e doentia. Natália, quer completar? Eu queria fazer minha pergunta. É que agora é a resposta. Então pode ir. Pode Tá. usar seu tempo aí. Então vai, réplica. Deixa eu começar. Sabe o que define aqui, Grandini? Qual é o problema maior? A desonestidade intelectual. Você não respondeu a minha pergunta. Meu Deus. Você não trouxe como, de maneira objetiva, eu consigo determinar essa fronteira entre. Não tem maneira crítica. objetiva, Estão irmão. mutados, estão mutados. Então não tem, né? E não tem? Então, Ótimo. Então você peraí, acabou de peraí, mostrar. peraí. Você Mas acabou eu- de mostrar peraí. que esta lei é uma merda como está posta, porque você não tem como Eu sou definir. ignorante. Cada cabeça Peraí, sua. tá mutado, Cada tá cabeça mutado. sua sentença. Cada cabeça sua Tá sentença. tudo liberado. Eu acrescento. Cada cabeça E o sua meu? sentença. O meu, Ótimo, você né? me dá, não apareceu. Aí, Pode o problema é do cara. Não, mas Você tudo falou o liberado. Todos os seguinte. crimes estão liberados. Todos os crimes têm que ter investigação, amigo. Processo. Então tá. Você falou o seguinte: o que vai definir se o cara tá com problema, se tem medida restritiva contra o homem, a vida dele, quem sou eu para julgar a mulher? Foda-se o cara. Dane-se o cara. Dane-se. Eu vou te contar um caso fácil. O cara trabalhava numa feira, uma marca de suplementação, e estava trabalhando numa feira de suplemento. A ex dele, que fez uma medida protetiva contra ele, foi num evento, de propósito, e fez uma foto do lado do cara, sem ele ver. Esse cara ficou preso 3 meses. Você conhece ele. Diabético. Atleta de fisiculturismo. Por uma falsa denunciação. A mulher quis prejudicar o cara intencionalmente. Ela conseguiu. O problema é dele. Esse N1 não importa. Se você não se importa com uma vítima. Só que essa lei dá essa pomba desse dispositivo. Pra mulher fazer isso. Natália, nós queremos defender as mulheres. Mas tem que ser direito. Não adianta colocar goela abaixo prejudicando homens. Não adianta. E você vai prejudicar de tabela mulheres também. Porque terão medo de contratar essas mulheres. Os homens terão medo. Porque legalmente essa mulher pode estar no ambiente de trabalho e acusá-lo. Mas ela não consegue provar, nem provar precisa. Você não contrata mulheres? Eu hoje evitaria se essa lei for aprovada. Mas eu não tenho funcionário, filho, no meu te estúdio. perguntando. Se essa lei for aprovada, eu evito. Eu evito porque eu jogo no seguro. Eu não vou confiar numa pessoa que eu acabei de conhecer, que pode fazer qualquer fala contra a minha pessoa, desonesta, e a minha vida ser escorraçada por ela. Pode falar. Vamos lá, já. Agora é a réplica de vocês, eu já acrescentei um tempo, depois tem o tempo do Arthur também. Não, Vamos pode- lá. Não, agora é deles. Ô, Cestaro, olha só. Primeiro, toda lei, o direito penal, aliás, por essência, ele também considera a subjetividade do crime. Isso é doutrina e é legislação. Tanto é que a motivação do crime, ela é fundamental para a definição da pena. Então, esse argumento, ele não para de pé. Porque quando você define um crime, para você fazer a dosimetria da pena e decidir o que vai ser aplicado, você considera, teve intenção? Qual foi a intenção? Certo? Isso todo mundo sabe, porque isso já é utilizado. Então, dizer que a lei ela é subjetiva não cabe, porque toda lei do direito penal ela tem elementos de subjetividade. Esse é o primeiro ponto. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso são os maiores estudiosos do direito penal brasileiro dizem. Você pode discordar, tá? Mas é assim que funciona. Ela não se aplica só à misoginia. Ela se aplica a todas as leis problema é que você não penais define, no Brasil. Natália. Tá cortado. A segunda coisa é que o que se estabelece na lei é muito claro no sentido da intenção objetiva do que se refere ao que se quer penalizar. O que se quer penalizar é o ódio e a violência contra a mulher. Ora, uma parte a gente assistiu aqui. Uma parte a gente assistiu aqui. Uma parte a gente assistiu aqui. Mas veja, você está pedindo uma coisa que eu não tenho a condição de lhe entregar hoje, primeiro porque eu não sou juíza, segundo que não tem nenhum caso julgado no Brasil. Então vocês estão antecipando um debate que não existe jurisprudência, não existe nada ainda julgado para vocês se anteciparem assim. O que chama a atenção é essa antecipação tão angustiante de vocês diante de uma lei que tem como intenção penalizar o ódio contra a mulher, né? Isso é a primeira coisa. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que, assim, as mulheres já não estão mais trabalhando. Não sei se você sabe, saiu um dado recente que parte importante das mulheres, se eu não me engano, quase 60% das mulheres hoje não estão mais trabalhando por conta da violência contra a mulher. Esse é o principal fator que está tirando as mulheres do trabalho. Não é as mulheres não aceitarem a violência. Não é as mulheres dizerem não. Não é as mulheres se negarem. É o inverso. O que está tirando as mulheres do mercado de trabalho hoje é a violência contra a mulher. Então, eu queria propor um pouco de empatia e um pouco de se colocar no lugar. Não é não ouvir, tá? Não é ouvir.
é se colocar no lugar. Se colocar no lugar, né, de uma mulher no Brasil, no momento que a gente vive hoje. Se coloque no lugar e tentem pensar como uma cabeça de uma mulher. Qual seria a lei, vou concluir então, qual seria a lei cabível para tornar uma mulher mais segura e se sentir protegida? Entende? Então vamos lá. Eu acho que Vamos lá. acabou o nosso tempo de pergunta, Acabou. depois volta pra gente, é isso? Só um minutinho. A gente vai mudar de tema, então vocês têm o tempo que o Arthur tinha, então aproveita esse um minuto pra finalizar esse tema tudo. Mas é um minuto dele, um minuto meu, é isso? Não, de vocês dois. Você tirou meu minuto, você não me deu. Não, então deixa ele falar, então. Não, eu deixo ele falar. Não, Você não ele me deu meu tem minuto. tempo, ele não tem Ah, tempo. e esse Seria minuto? você, vai lá. Vamos lá, Arthur. Deixa eu te falar, não adianta. Corta fora do tempo. Não adianta Vamos você. lá, vai lá. Não conta meu tempo, não tô falando ainda. Eu estou falando uma dica. Não, peraí. Eu tô falando, então eu vou falar uma coisa pra você. Não adianta me xingar aqui, não adianta me ofender, porque eu não vou ficar Tudo bravo. bem, mas vamos direto pro Entendeu? assunto. Vamos Tá lá. bom. Eu não tô bravo, cara. Eu não tô bravo. Você tá me É um xingando, minuto, cara. peraí. Cara, Aí a tá me gente volta xingando. pra aquele problema de ofensa pessoal. Não vai levar em nada, mas não vai levar nada. Não, mas isso vai levar ele a outra ofensa e a gente vai ficar... Eu não vou ofender ninguém, eu não quero ofender ninguém, eu não quero ofender Eu ninguém. acho que sim, né? Pode ser pra algumas pessoas. Eu não tô ofendido, cara, eu não tô Tudo bem, ofendido. Mas ela Eu não pode tô se ofender ofendido. quando você rebater essa ofensa. Entendeu? É isso que eu não quero. Ah, entendi. Você entendeu? Então a Você métrica não é se ofensa sente ofendido, pessoal. ela Então vai me se sinto sentir ofendido, quero 5 minutos. Não, então. Tá vendo, Natália? Tá vendo? É isso que eu quero. É isso que eu quero. Quando vai pra ofensa pessoal, a pessoa pode se sentir ofendida. Então vamos lá. Um minuto pra... Você quer falar? Qual que é a tua pergunta? Não, Um meu, minuto só... pros dois. Vocês dividem. Isso. Então vai lá, Não, vai é um minuto. Corrige lá. Tudo bem, deixa um minuto e meio, vai. Não, é um minuto. Um minuto. Nossa. Vamos lá. Cara, assim, já que a gente vai mudar de tema, vamos encerrar aqui. Eu vou ser muito rápido pra dar a sua pergunta final aqui. É o seguinte, a gente viu aqui a qualidade da argumentação. A de homem ia dar com pau, porque você é um lixo, porque você é baixinho, porque beleza, pode me xingar. Argumento de autoridade, que eu falei com os maiores especialistas e não sei das quantas. E espantalho, apelo à emoção. E no final do dia, as perguntas objetivas não são respondidas. Você perguntou 300 mil vezes. Qual é o critério? Não apresentou critério. Eu perguntei 300 mil vezes. Cara, essa frase. O Grandini esboçou uma. Dá licença. O Frandini. Põe um minuto pra mim, por favor. Tá lá. O Grandini esboçou uma reação. Não, porque as falas do Lula não incitam ódio. Então vamos lá. São infelizes, A frase apresenta Até pra nós. infeliz. Misoginia, tem que sair daqui preso. Ok. A frase, se for corintiano, pode bater na mulher. Não incita ódio. Tá muito claro aqui o padrão deles. Dito isso, vai lá. Natália, causa angústia porque a lei está mal elaborada. Você mesmo não conseguiu definir. Você falou, não sou uma especialista, é exatamente sobre isso que a gente está tratando aqui. Não se cobre uma injustiça com outra injustiça. Vocês não definiram objetivamente, não responderam sobre a fala do Lula, apenas como uma frase infeliz, e acusa todo mundo. Cara, isso daí, desculpa, tá errado. Grandini. Agora é o quê? Agora é pergunta? A pergunta dele, a terceira pergunta, eu sugiro mudar de tema, porque a Sim. gente tá andando meio em círculo. Se quiser comentar alguma coisa, mas você não vai acontecer um novo debate. Não, acho que não vou, mas acho que a Então Nath vamos também lá. tá. Vocês dois, vem o que vocês Não, acho que querem também a gente falar. já ficou abismado o suficiente. Mas assim, gente, primeiro que essa lei já existe há anos. Ela apenas acrescentou em relação à discriminação de cor, raça, credo, procedência nacional, a parte de misoginia. Então ela já existe há anos. E os critérios já são utilizados há anos. Existe um judiciário. Quase todas as leis, é que vocês não entendem de direito, mas quase todas as leis no Brasil são discricionárias. Ou seja, o juiz ele decide de maneira geral. E depois ele fundamenta numa lei já existente. Então isso é uma coisa óbvia. Então se a questão a homens presos injustamente, a pessoas presas injustamente por homicídio, a pessoas presas injustamente por tráfico de drogas, a pessoas presas injustamente por racismo. Então veja, qual é a questão? Então vamos liberar todos os crimes? Porque tudo é subjetivo? Então vamos liberar todos os crimes, né? Porque há pessoas presas que podem ser, pessoas inocentes que podem ser presas. Vamos lá, sobre a pergunta, vamos falar, então mudar para a segurança pública, que também engloba essa temática, né? O Renan Santos, ele defende, por exemplo, o direito penal do inimigo, que é uma teoria alemã que é inconstitucional e que não pode acontecer no Brasil porque viola o artigo 5º de que todos são iguais perante a lei, né? E vários outros populismos penais que já foram desmantelados por jornalistas que, quando perguntaram pro Renan o que ele gostaria de copiar no modelo de El Salvador, ele não conseguiu listar absolutamente nada que ele copiaria igual. Até porque pelo menos 10% de tudo que tá lá é totalmente inconstitucional, não tem assim nem discussão pra gente poder discutir, ou seja, são projetos que são inviáveis de acontecer no Brasil, e tudo que ele prega é absolutamente também irreal do ponto de vista orçamentário. Ele não diz de onde vai sair, o que vai fazer. Eu quero entender qual que é a ideia de vocês pra segurança pública. Não, só uma questão de ordem. Deixa eu só entender. É a pergunta deles agora, a gente responde. Aí depois tem mais uma pergunta nossa, é isso? Ah, tá. Então eu vou deixar isso. Mas vou deixar você responder. Não, fica à vontade. Primeiro, você falou fake news. Tá aqui, ó. Se o cara é corintiano, tudo bem, entre aspas, diz Lula sobre pesquisa que aponta aumento da violência contra a mulher depois do jogo. Então não fala que é fake news, meu camarada. Ele falou isso. Porque isso é desonesto da sua parte. Eu falei sobre desonestidade intelectual. Você não pode fazer isso. Segundo, já que tem cara preso injustamente, vamos liberar o crime? Não, eu não vou criar uma lei injusta. É sobre isso que estamos tratando aqui. Ponto. Meu irmão, de novo, sabe qual é o grande problema de qualquer debate que eu vejo? Eu tô respondendo. Tá respondendo. Não, eu tô respondendo, porque ele citou sobre isso, Vilela. Sabe qual é o problema de todo o debate? Pessoal, todo mundo quer ter razão e não chegar a conclusões de bom senso e equilíbrio. Vocês não responderam o que eu perguntei de maneira objetiva a definição da lei. Sobre a fala do Lula, apenas trataram como infelizes. Mas se fosse o Bolsonaro ou qualquer cara de direita fazendo essas mesmas falas, como essa que eu disse aqui entre aspas, do Lula, pós-jogo, achar que um corintiano bater na mulher, isso não incita ódio? Se fosse qualquer pessoa de direita, vocês estariam dizendo que era misoginia. Mas agora aqui, como você falou do MBL, vai embora. Eu queria perguntar, assim, questão de ordem, se a gente pode fazer um bate-bola, porque você falou que tem diversos pontos ilegais. Desculpa, inconstitucionais. Você pode me listando e eu vou respondendo? Pode ser? Mas tá contando no seu tempo. Tudo bem, vai lá, me fala. Mas eu vou partir do primeiro, princípio. do direito penal do Eu vou partir do princípio que você vai ser honesto comigo e você vai não tomar meu tempo. Não, aqui é tranquilo. Não, ele não vai ficar falando. Ele vai falando e eu vou Mas vai respondendo. ceder a parte, beleza? Então vai lá, primeiro ponto. O que é Primeira inconstitucional? questão, que é o principal, o direito penal do inimigo. Vamos lá, o que é o direito penal do inimigo? É você considerar um membro faccionado
tá? Não uma pessoa de plenos direitos. Não uma pessoa que vai ter ali todas as prerrogativas legais de um brasileiro. Não, calma. A questão é, se você tiver que fazer PEC, você vai fazer. Declara guerra. Você vai ter que fazer isso. A gente vai declarar uma guerra Estado contra a de facção guerra. criminosa. Assim. Exatamente. É assim que funciona. É assim que funciona. Vou dizer mais. Quando você pega, por exemplo, El Salvador, você pega a lista da Globo News. Ah, prisão sem mandato. Fake news. Não existe isso. Ah, julgamento coletivo. Isso já está previsto, inclusive, na nossa Constituição. Outra coisa, se você pegar, por exemplo, uma exceção, quando, por exemplo, um bandido aponta uma arma para um policial. Ali, você não precisa de mandado pro policial executar a pena. Ele vai lá e cumpre o estrito direito legal de matar e eliminar aquela pessoa. Então, o direito penal do inimigo não é o que vocês estão tentando vender, que o policial vai sair matando quem ele quer. Não é assim. Comprovado, o vínculo dessa pessoa com uma facção criminosa, essa pessoa passa a ter outro tipo de tratamento na justiça brasileira. Funciona. É isso. A gente vai tratar isso com PEC, acabou. Não é isso não assim que funciona. é assim que funciona. Pétrea, você Não não é tem qual, direito. então vamos lá, qual cláusula Artigo pétrea? 5º da Qual Constituição, você não tem cláusula direito, pétrea? você é Qual cláusula burro. pétrea? Qual Artigo cláusula pétrea? Vamos lá. Qual cláusula? O que diz o artigo? Todos são iguais perante a lei. Aí só acaba com o direito penal do inimigo. Não, cara. Você está fazendo uma interpretação Não, de que interpretação, todos são iguais cara. perante a lei. Calma. Não abraça. Todos. O que é Calma, todos? calma. O que Não é abraça a interpretação? possibilidade de uma pessoa ser Ah. julgada por um crime mais grave do que outro. Não, É isso é isso. funcional. Abraça Não é, todos. não é. Todos. Gandini, Você sabe que é Gandini, todos. Todo mundo é igual perante a lei. Todos. Todo mundo é igual perante a lei. Calma, Menos criança o homem e a entende mulher isso. com a sua Uma criança liberdade. entende. Uma criança entende. O Grandini vai falar ou você Eu, fala depois é ele? meu tempo. Não, eu sei, mas então o Grandini espera. Todo mundo é igual Vai, perante a vai, lei. vai. Eu vou te trazer uma Mas não interpretação faz pergunta pra aqui. ele, só Eu faz vou te trazer uma final. interpretação. Se eu me faccionar, assim como você, assim como ela, assim como ele, nós vamos estar iguais perante a lei. Nós vamos ser tratados como faccionados. Isso não fere cláusula pétrea. Ponto final. Acabou. É isso. É desse jeito. É assim. Grandinho, deixa eu te falar uma coisa. Se uma pessoa vai, ó, eu preciso de um mandado judicial pra entrar na sua casa. A partir do momento que eu faço um vínculo seu com uma facção criminosa, eu não preciso mais do mandato, isso não é tratar você diferente, porque você se faccionou. Pronto. Então, você que não tá conseguindo interpretar isso, É como nós estávamos falando do próprio PL da misoginia. Todo mundo é igual perante a lei, mas estão querendo criar alguma lei pra proteger mais a mulher. ou outras constituições Simples, é que isso. abraçam o direito penal do inimigo, Simples. não tem cláusulas pétreas que dizem que todos são iguais. Um perante cara a lei. faccionado, vamos lá, vamos deixar Vamos lá, claro. vamos lá. Um faccionado, Vamos falar a um faccionado, vamos lá, porra, tem que se fuder, porra. O cara tá condenando toda uma comunidade à escravidão. Quem que é a favor disso? O cara subjuga todo um povo ali daquela comunidade, rapaz. Eu acho que todo faccionado tem que se fuder mesmo, e dane-se. Quem em sã consciência é a favor de um cara de fuzil? Se fosse na porta da sua casa, você não aceitaria. Acha normal? Apelo emocional. Não é Você tá apelo dizendo. emocional, é verdade. Você aceitaria, Grandini? Você moraria numa comunidade liderada por faccionados Você ali? deveria apelo Vocês emocional. estaram. Simples assim. Vocês estaram. Emocional. 50% da população Ah, dá um masculina tempo. está encarcerada. Peraí, É 50%. vocês não têm muita 50%. Então, olha só, Peraí, 50%. peraí, Olha o que você tá falando. 50% tá encarcerado. Então, beleza. Então, quem que tá com subsídio Não lá no de Brasil, fora das tá? comunidades? Lá onde ele Onde? defende. Sabe quem que tá Ah, encarcerado, em El Salvador. Natália? É. Sabe quem tá encarcerado? Todos nós aqui. Pega teu telefone e vai andar na polícia, eu quero ver se tem coragem. Anda lá falando no telefone. Você compra uma Não é casa, assim você tem que não, levantar um você sabe, muro, você sabe. botar cerca elétrica, tem que colocar câmera, cachorro, porque tem medo de alguém pular. Você não anda sozinha na rua porque tem medo. Você é uma prisioneira. E esses vagabundos não temem merda nenhuma. O Estado tem que ser forte. O Estado tem que ser forte e penalizar duramente uma pessoa que tenta contra o Estado. Cadê o Estado Democrático de Direito? Esses caras ferem isso. São princípios que vocês dizem defender. Cadê? Penalidade, tem que punir esse povo. A gente defende. Simples assim, Então, pô. não somos nós que não é do nosso lado, que tem Terminou? amigo Peraí, miliciano. terminou? Não é do nosso Terminou. lado. Então vamos lá. Não é do nosso lado que tem ela amigo. tá falando que eu posso Não é completar. do nosso lado que tem amigo miliciano. Não é o nosso lado também que tem um governador que colocou no comando da Secretaria de Segurança Pública Natália, gente relacionada com, Deixa eu te explicar uma com coisa sobre crime mim. organizado. Vou te explicar uma Mas coisa calma, sobre é mim. porque... tá no meu tempo, tá no meu tempo. Não, tudo bem. Eu tô deixando você falar, mas Ok, tá no meu tempo, olha tá só. ok. 25 segundos aí vocês Olha têm só. 3. Eu não tenho partido político. Eu não tenho candidato de estimação. Mas você tá num campo, você tá no campo da direita. Sim. E essa turma tá no mesmo campo que você. Calma aí. Tá no mesmo campo que você. Espera um pouquinho só. Se eu falar com o Rui Costa Pimenta, ele concorda comigo. Que ninguém leva a sério. E ele é Mas de quem é Rui esquerda Costa e Pimenta? extrema esquerda. Imagina. Deixa eu te falar uma... Cadê o PCO, velho? Eu sempre respeito vocês, eu não corto. Deixa ele falar. Deixa, lá, deixa eu vai lá. concluir. Você tá me colocando... Você citou o seguinte, amigo de miliciano, eu quero que se foda quem é amigo de miliciano. Tem que se fuder também. Mas tá do seu lado. Não tá do meu lado porra nenhuma. Não significa nada disso. Pra mim, eu sou tenho meus miliciano, princípios, eu tenho meus valores, e eu quero que o povo brasileiro volte a viver com tranquilidade o que nós não temos. Simples Todos nós assim. queremos. E quem tem caráter e decência deveria defender a mesma coisa, que é o quê? Penas rigorosas e duras contra qualquer faccionado desse país. Vamos lá, 3 minutos pra réplica. Quer falar, Natália? Somos nós? Somos É. nós. Não, é que eu acho assim, primeiro, que ninguém é contra penas rigorosas e duras, pelo contrário, eu vou voltar ao tema anterior. No Brasil, o feminicídio tem a maior pena. São 40 anos de prisão. E o feminicídio aumentou. Então, eu acho que, infelizmente, nós vivemos um momento de muita insegurança. A marca da nossa geração é uma marca de insegurança. Eu não tô falando só do celular, não, tá? Porque o celular talvez seja insegurança pra você. Pra mim, a insegurança é quando eu desço do ônibus, se eu tô com meu cabelo amarrado, com medo de sofrer violência. A insegurança é a marca da nossa geração. E aí vem gente desse tipinho, Mamãe Falei, Renan Santos, gente que se diz independente, não o seu caso, mas que tá sendo candidato. Não sou nem Bolsonaro nem Lula, sou contra tudo que tá aí, e vem fazendo propostas fáceis, encantando uma geração com coisa que não vai fazer. Não vai fazer, porque isso aqui é um país sério, isso tem uma Constituição, isso aqui é um país que deveria privilegiar a educação. Sabe como que nós vamos combater a violência? A gente vai combater a violência quando a gente tiver não só penas duras, porque a cadeia do Brasil tá cheia. O Brasil não é um país que não prende. Isso é mentira.
A população carcerária é altíssima do Brasil. Pode dar um Google aí. Vocês estão gostando de dar Google? Pode dar um Google e ver aí qual é a população carcerária no Brasil. E vejam também quantos estão encarcerados sem ter sido julgados. Ou seja, talvez inocentes que vão sair de lá criminosos, porque vão ficar anos dentro de uma prisão que não tá salvando ninguém. Esse é o problema. Então, eu topo discutir segurança pública, não com quem quer vender falsa promessa e ilusão, com quem quer discutir segurança pública na raiz. Vamos falar na raiz. E vamos olhar quem tá do nosso lado também. Quem tem moral pra falar de segurança pública, né? Porque quando não está no poder, né? Ou está do lado de quem está no poder. Porque esse cidadão aqui, mamãe mudei já seu nome. É mamãe chorei, agora mamãe mudei. Porque você já foi Bolsonaro contra Bolsonaro, a favor de Bolsonaro, agora tá contra Bolsonaro de novo, muda toda hora de opinião, de partido político, então passou por vários. Confiança nessa gente, não sei se você tem, tá aqui do lado dele, mas você tem posições aparentemente mais abertas e democráticas pro debate, né, aqui entre nós. Então, nós temos total disposição de fazer um debate sério sobre segurança pública. Não vim vender falsas ilusões que nós vamos prender todo mundo e vai resolver o problema. Não vai. É falsa ilusão isso. E sair do emocional, né? Porque eles falaram tanto de emocional, agora você tá, porque tudo bem, como que a gente vai resolver? Como que a gente vai resolver o assunto? Primeiro, pra quem não entende, direito penal do inimigo é uma teoria alemã que é inconstitucional no Brasil, porque ela entende que você tem que dividir direitos entre dois grupos, aqueles que são cidadãos comuns e aqueles que são faccionados. Isso por si só viola a Constituição e o artigo 5º da Constituição de 88. Então assim, eu defendo que miliciano tem que se fuder, defendo, só que isso é inconstitucional. Mas você respeita, rapaz. Desculpa, eu... Grandinho, sabe qual é o problema? Vamos pra tréplica agora. Você falou sobre o Brasil prender muito. Não, o Brasil prende pouco, você tem muito bandido solto ainda. Prende Talvez tenha que errado. prender muito mais. Prende errado. Segundo, nós temos muitas regalias pro preso. Progressão de regime. Se eu sair daqui agora e aleatoriamente matar uma pessoa na rua, eu sou réu primário. Sabe quanto tempo eu fico preso no nosso país? 1 ano. Eu já vou pra semiaberto. 6 anos de punição e vou pra semiaberto. Réu primário, crime aleatório. Ponto. A nossa lei é uma merda. Segundo, você falou o seguinte, e é interessante, tudo isso é muito legal que a gente tá conversando. O Grandini tem uma história de vida muito, muito difícil. Eu acho que a pessoa que maltrata uma criança, que toca numa criança, tem que se fuder. Castração química é o mínimo pra esse. É o mínimo pra esse indivíduo. Mas o que a gente faz no nosso país? É isso. É esse aleatório. O ponto todo aqui que a gente está tratando, Natália, é o seguinte. De novo, punição resolve quando ela é bem feita. É só sobre isso. Teoria econômica do crime, querida. Todo bandido faz um cálculo antes de cometê-lo. Se ele entender que a recompensa é melhor no cálculo dele, ele vai cometer o crime. Teoria econômica do crime. É por isso que você vai, por exemplo, para a Arábia Saudita e você pode deixar seu telefone em cima de um carro. Sair pra nadar e não vai acontecer nada, ninguém vai pegar o seu telefone. Sabe por quê? Arranca a mão dele fora. China, pena de morte e prisão perpétua. É sobre isso. Vamos lá, Arthur, desculpa. Não, era só isso. Aqui a Natália, assim, metade da falha dela foi só me xingando, né? Ela falou até que eu sou amigo de miliciano, enfim. Só vou chamar atenção pra uma coisa, que sua resposta foi perfeita. Ela falou assim, ninguém é contra penas mais duras. É sim, o seu partido. O seu partido votou contra aumento de penas, inclusive para crimes hediondos, inclusive pena de estupro. Vocês votaram contra. Então, de um lado, vocês estão aqui sinalizando virtude, falando que estão preocupados com as mulheres. Não conseguem condenar falas misóginas do Lula e na hora de votar, vocês votam contra. Vocês votaram a favor do estuprador. São 18 anos de governo do PT. Qual é a moral? Moral é exatamente essa. O que o PT fez com o nosso país, cara? São 18 anos de governo. Olha o Brasil como ficou. Olha toda a insegurança que Vamos ver Por como causa ficou? do PT que o governo Não, ficou. mas Peraí. O tema é... O Brasil ficou. Ela Aumento do falou assim, IDH, tempo deles. Porque ela falou sobre quem tem acabou a moral. fila da osso, Ela falou- saiu do mapa Sim, da não, fome. vamos falar que o Brasil ficou. Vamos falar de violência. Vamos falar do Brasil Peraí, ficou. falar. Nossa, acabou o tempo, agora é a terceira e última Quem cuida da pergunta desse violência- bloco. Já quem mete cuida da segurança já pública emenda é o a governo do pergunta. Estado. Vou emendar aqui essa fala e tu já faz a pergunta. Ela falou sobre moral. Qual é a moral? Moral? Eu que pergunto, qual é a moral do governo de esquerda desse país? São 16 anos no mínimo. Olha os índices de violência. Só aumentaram. O feminicídio só aumentou ano a ano. gente. Você tá falando que diminuiu agora, depois do terceiro ano, do terceiro governo Lula, pelo amor de Deus. Vocês estão de brincadeira. Nosso país tá uma desgraça e foi a esquerda no governo. Fala Minha aí. pergunta agora, vamos lá, deixa eu falar uma coisa. Eu sou o cara mais execrável dessa mesa. Mandei um áudio na Ucrânia, eu sou um lixo. tadinho. Cara, não adianta Mamãe me xingar porque eu chorei. sou um lixo. Eu sou o pior cara daqui. Esquece. fala. Vamos objetivamente na pergunta. Vamos falar de áudio vazado? Olha só, tem um áudio de um cara chamado André Janones que falou essas aspas aqui, ó. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui, que eu sei que eu vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficaram da minha campanha de prefeito. Que a gente tem a ver com O lixo da política é que hoje eu sou deputado, aí eu ganho 33 mil, mas eu pedi uma casa de 30 mil, então tudo que foi da minha conta foi consumido. Então eu acho legítimo que eu ganhe esse dinheiro pra poder pagar, pra eu poder me reconstruir, certo? Eu acho justo eu pagar pra mim, meu patrimônio foi dilapidado, eu ganhei eleição, mas eu vou gastar meu salário pagando dívida? Não. Então eu vou ganhar meu salário livre, vou comprar minha casa, vou comprar meu carro, vou fazer minha poupança, vou fazer minha previdência e vou gastar o dinheiro da assessoria pra pagar as despesas que ficaram. Aí esse cara ainda fala o seguinte, eu vou subir agora no plenário, porque tá tendo uma sessão e eu preciso registrar a presença. Daqui a pouco eu volto pra gente continuar. Uma pergunta objetiva. Não adianta você me xingar, Natália. Você pode me xingar o quanto você quiser. Eu sou um lixo, eu não presto. A minha pergunta é simples. Por que o Boulos inocentou esse cara? Eu posso responder? Claro, fica à 5 vontade. minutos. Tô aqui, liga pra ele. Quem sabe ele te responde. Vai lá. Quem que é? Tá bom? Fechou? Catando Guilherme Boulos. Fechou, vai lá, liga pro Boulos. Ele tá ministro, tá trabalhando pra caramba, né? Vocês estão vendo aí Cara, o esse foi o Brasil jeito tá mais melhorando caricato de muito, fugir de uma pergunta que eu Mas fiz, cara. Eu nunca quem vi está esse aqui cara. é Natália Boulos e não Guilherme Boulos, né, Vilela? Exatamente. Aliás, o Boulos é super acessível, já veio aqui muitas Já. vezes. Mas a pergunta então, só- quem sabe o Boulos te falando, responde. cara, cara. o nome dele, Tá né? respondido, Nossa, Vilela, minha cara, não, resposta. mas Tem um Arthur, cartão, ele liga puta pro Boulos e puta fala. resposta, Se velho. ele quiser saber a minha opinião, ele Puta pergunta pra mim. Se ele resposta, quiser velho. Ele não pergunta tá do aqui, pergunta Boulos, pra ele ele. fale com o Boulos. Mas, Arthur, Se sabe você qual não é o perguntou porque é o Boulos, pergunte pra ele, meu caro. Você tá certo. Pergunte Foi o pra jeito ele. mais habilidoso que eu vi de você fugir de uma pergunta. Você tirou o cabelo do seu Habilidoso. marido e me deu.
Pô, eu deixo até o convite, Bolo. Se um dia você quiser me responder, tô à vontade aí, meu. Vamos fazer um debate no Vela, onde você quiser. Responde aí nas tuas redes. Sei lá. Tá certo. Ela não fala pelo Bolo, pessoal. Então tá bom. Então, ela não fala sobre o ministro do governo, um deputado do partido dela. Tem mais pergunta além dessa pra ele? Ô, Arthur, vamos lá. Isso. Não, eu quero entrar agora Então, vamos lá. nas questões técnicas que eu Vamos acho lá, importante, né? Questões técnicas. Vamos lá. Primeiro, vocês criticaram tanto o apelo à emoção, então vamos parar com a emoção, vamos falar de realidade, concretude. Primeiro, aumenta-se pena no Brasil, objetivamente, há quase 30 anos. E só aumenta a criminalidade. Primeiro ponto, só fazendo uma correlação, tá? Aumenta-se pena no Brasil há quase 30 anos e só aumenta a criminalidade. Segundo ponto, aumento de pena. O presidente Lula sancionou o aumento de pena. Vocês sabiam disso? Inclusive no projeto do Kim Kataguiri. Perfeito? E o Lula foi lá e sancionou. Sim. Então, só deixando claro, né? Que é importante deixar claro que o Lula Você sabe, sancionou. são duas coisas Calma, diferentes. não, mas peraí. O Lula sancionou aumento de pena. Vou te dar a parte depois. Então, terceira questão. Aumento de pena. Poxa, a Arábia Saudita tem penas muito firmes. A China tem realmente penas muito firmes. E eu defendo pena firme. Eu fui violentado sexualmente aos 6 e 7 anos de idade. Eu advogo pra crianças vítimas de violência. Eu acho que essa gente tem que se lascar. Eu não tenho dó nenhuma. Quem não acha, quem é contra o PL da adultização, né? Quem não acha é quem foi contra o Cadastro Nacional de Pedófilos, né? Eu acho que essa gente tem que se lascar. Então, primeiro ponto. Mas vamos falar de Arábia Saudita, de China e tal. Se a gente for pensar assim, a Noruega tem penas muito irrisórias do ponto de vista penal. A Suécia tem penas muito irrisórias do ponto de vista penal. Inclusive, as cadeias deles são super desenvolvidas, tecnológicas. Então, veja, a questão da pena é importante? É importante. É um caráter punir as pessoas e eu acho que tem que punir mesmo. Inclusive, aqueles golpistas que vão ficar pouco tempo na cadeia, né? Na Alemanha, prisão perpétua, no Canadá, prisão perpétua, no Reino Unido, prisão perpétua, e no Brasil é no máximo 12 anos. Eu acho que tem que penalizar bandido, seja qual for, tem que ser penalizado. Miliciano, assassino, estuprar, né? Todo mundo tem que ser penalizado. Mas não é só essa a questão, né? A questão são vários outros pontos. É educação, é combater discurso de ódio desenvolvido e promovido por gente red pill, por gente que odeia mulher, por gente que coloca, né, em mulheres o resultado de tudo aquilo que é ruim na sociedade, coloca nos negros, nos nordestinos, enfim. Então, são vários fatores que juntos vão acabar com essa criminalidade. Agora, não só aumento de pena, que sim é fundamental, mas a gente pode trazer que países que têm penas irrisórias, países que têm penas muito grandes e países que têm índices de criminalidade muito pequenos. Inclusive, esses países escandinavos têm índices de criminalidade muito menores que os países que você citou. Minha vez? Não, tem tempo, vocês têm 1 minuto e meio ainda. Eu vou dar parte, não sei se a Natália quer falar. Não sei se a Natália quer falar, vou deixar ela à vontade também, mas outra questão, sobre direito penal do inimigo que o Arthur trouxe, né? Que é uma teoria que não deu tempo de explicar, uma teoria alemã, né, de direito, que diz que a sociedade tem que ser dividida entre 2 grupos detentores de direitos. Um grupo que é detentor dos direitos comuns, de todos os direitos, da amplitude dos direitos, que é quando você comete um delito comum, e aqueles que têm que ser tratados como faccionados, organizações criminosas. Então, primeiro ponto. Quem que vai, devolvendo a pergunta para o secretário, quem vai utilizar o critério, quem vai decidir que aquele cara é faccionado ou não? Primeiro ponto. Porque, para muita gente, o Flávio é um faccionado, né? Quem que vai decidir se ele é ou não? Então, primeiro ponto. Quais são os critérios utilizados objetivos para determinar se uma determinada organização é uma organização que poderia estar englobada nisso? E terceiro, uma PEC não consegue mudar. Teria que ter outra constituinte. E também você colocar estado de guerra, de sítio no Brasil, tem que ter aprovação do Congresso Nacional, primeiro ponto, depois de alguns dias, né? E não é assim que funciona. Então, é uma cláusula pétrea que não pode ser violada. Ou seja, o Renan, em hipótese alguma, a não ser se ele desse um golpe de Estado, conseguiria estabelecer isso. Ou seja, ele engana você de casa, com discurso fácil, com apelo emocional, com apelo sentimental, brincando com algo que, inclusive, é de competência dos Estados. O presidente Lula queria que as forças policiais se integrassem, os governadores do Sul e Sudeste foram contra. Tá? Segurança pública é competência dos Estados. Se o teu celular está sendo levado por um moleque de bike, culpe e cobre o Tarcísio de Freitas e o prefeito de São Paulo. Vamos lá, tréplica. Vamos lá, primeiro lugar é o seguinte, eu vou tentar responder rápido aqui. O Renan nunca falou de colocar o Brasil em estado de sítio. Outra coisa, ele mesmo falou que estado de sítio depende da aprovação do Congresso, ou seja, não é uma medida ditatorial. Você perguntou quais são os critérios objetivos e quem vai definir quem participa de uma organização criminosa. A justiça, né? Como já é no Brasil, por exemplo, quando você é condenado por isso. Ou seja, nós já temos esse mecanismo. Né? Vou dar um exemplo de critério objetivo. Se você repassa dinheiro para uma facção criminosa, você é dessa facção criminosa. Ou seja, os caras do PCC lá da Faria Lima estariam todos enquadrados no direito penal do inimigo, vão pegar branco rico aqui da Faria Lima. Agora vou trazer uma coisa muito importante aqui sobre o Grandini, né? Não só a contradição dele, que ele fala do aumento de pena e tal. O aumento de pena por si só realmente não acaba com o crime. Só que a certeza da punição, sim. Não vem me dizer que o cara matar uma pessoa, cometer um latrocínio, em 11 meses, o cara estar na rua, o cara está tendo uma pena decente. Agora eu vou mostrar uma coisa muito bacana aqui pra vocês. Dá pra mostrar aqui, Vidal, rapidinho? Isso aqui, ó, vai de acordo com o que você tá falando. Isso aqui é a abolição de pena de morte, de pena capital, ao longo da história. Tá vendo? Ele só aumenta ao redor do mundo. Isso aqui é o número de execuções de pessoas que tiveram pena capital ao redor do globo, ao longo da história. Ou seja, ela só diminui. Ou seja, parece que você tem razão, né? Nas suas afirmações de que os países nórdicos estão tudo bem e estão abrandando penas. Só tem um problema, Grandini. Isso aqui é o gráfico de como se comportam os homicídios a cada 100 mil habitantes nesses países. Eles estão em queda desde pelo menos 1300. Quando você pega, por exemplo, aqui ó, a Inglaterra tá aqui, menos de 1 a cada 100 mil habitantes, o mundo em tendência de queda, os Estados Unidos em tendência de queda. Sabe onde tá o Brasil? Isso aqui são 10, tá? O Brasil tá mais do que o dobro. O Brasil estaria nesse gráfico pra cima deste outro gráfico aqui. Então entenda só, eu também quero penas brandas. Eu também quero que as pessoas sejam menos encarceradas. Quando a gente tiver, exatamente, quando a gente tiver, quando a gente tiver um homicídio a cada 100 mil habitantes. Saudita, por que eu não posso falar de Dinamarca? Eu tô trazendo isso de punição. Não comparei sociedade. Eu tô fazendo punição. Mas eu não comparei, eu tô fazendo punição. Ah, entendi. Arábia Saudita pode trazer, eu não posso fazer Dinamarca. Só completar. Deixa eu só terminar. Mas eu vou te falar por que no Brasil não se enrijece pena.
tá? No Brasil não se regesse pena, porque o Brasil é pautado pelo centrão, tá? E pelas esquerdas que são corruptas. E eu vou te Sempre dizer... dá um problema. Também. E aí eu vou te dizer uma coisa, cara. Como é que vocês falam tanto de moral? Eu acabei de mostrar aqui um ministro do governo que você defende livrando um cara que claramente estava fazendo rachadinha. Então, eu vou mais uma vez aqui mostrar pra você as aspas desse cara. E já que você não fala pelo Boulos e nem você fala pelo Boulos, eu vou perguntar a opinião de vocês sobre um ministro de Estado que tomou tal atitude. Porque esse é o jeito mais fácil de você... Ah, mas o Renan não tá aqui, não vou falar dele. Ah, mas e o Kim? O Kim tá aqui? Não, cara. Não fuja da raia. Esse é o jeito mais covarde que você tem de fugir uma pergunta. Eu vou ler mais uma aspas aqui, ó. Vamos lá. Cada um dá 100, 200, 300 ou 50 reais. A gente faz uma vaquinha e daqui a um ano a gente tem 200 mil pra campanha. Ou pra minha, ou pra de quem for candidato aqui. Isso tem definição, isso aqui tem tipificação penal, se chama rachadinha. A minha pergunta é, de acordo com a sua opinião, o ministro do governo Lula, Guilherme Boulos, acertou ou errou em inocentar o André Janones? Vai lá. Ô, Natália, 2 deixa minutos você pra responder, porque eu vou réplica. trazer o gancho, que assim, é fundamental. Primeiro, que a questão no Brasil é que pouco se investiga, né? Então, assim, também trazendo... Esse é o ponto. Eu sou advogado criminalista, eu lido com isso todos os dias. Investiga-se, em relação, por exemplo, ao homicídio, cerca de 5% dos casos. Isso é culpa objetiva do governador. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Sestado vem falar que, nossa, tá comparando a Dinamarca com o Brasil. Você comparou a Arábia Saudita com o Brasil. Então, é interessante isso, né? Eu tô trazendo também outro paralelo, que é Sobre fundamental. punição, eu falei. Eu também falei sobre punição. Então, Ninguém por que falou será que sobre na sociedade. China Não, é não, do jeito que peraí. Eu tô falando sobre Na Dinamarca E por que é na como? Dinamarca Porque cada do jeito que sociedade é? se comporta diferente. Então pronto. Então isso serve pro Brasil, serve pra Dinamarca, pra China, pra Então você tá comparando a sociedade brasileira com a dinamarquesa Você pra comparou com a trazer... Arábia Saudita. Para o Comparo. Então pronto. Então, Compara a violência. Então beleza. A Então é violência. isso. Então você Exato. trouxe a Arábia Saudita, eu trouxe a Dinamarca. São dois países que não tem nada a ver com o O Brasil. que parece mais? Beleza? A Dinamarca parece mais que a Arábia Saudita. O nosso país A é Dinamarca mais ou parece menos que o Brasil, violento. O igual que a você Arábia acha? Saudita. Nosso povo. Mas 40 mil qual é a homicídios questão? por ano. Você vai deixar eu falar? Qual é a questão? Eu tô dizendo o seguinte, você trouxe a Arábia Saudita, eu trouxe a Dinamarca. Só isso, que são países que não tem nada a ver com o 40 Brasil. mil homicídios por Não, ano. tudo bem. Você vai ficar repetindo isso? Qual que é a Sim. questão? Repetir isso. Porque a questão Então vamos é lá. punição. Olha a incongruência. Não, deixa eu falar. Olha a incongruência do Arthur. Quais serão os critérios? Quem que vai julgar? O judiciário. Nossa, então agora é o judiciário. Quando eu tava falando do crime de misoginia, não era. Então, é a mesma coisa, gente. Eles são incongruentes. Então, quer dizer, agora o judiciário é quem vai julgar aqueles que vão ser indicados como supostos membros de facções. Mas no caso de misoginia, aí não é judiciário. Não é o suficiente a decisão de juízes para decidir isso. De uma lei que, inclusive, já existe e já julga em denúncias de procedência nacional, racismo e outras denúncias que têm subjetividade nelas. Então, outra coisa. Sobre direito penal do inimigo. Mais uma vez, é algo inconstitucional que eles não vão conseguir aplicar no Brasil porque é algo que viola claramente a Constituição brasileira, porque a gente está falando de dois grupos que seriam detentores de direitos, um mais amplamente e outro parcialmente. Isso por si só já é inconstitucional. Então jamais poderia acontecer isso se não fosse através de um golpe de Estado. Sobre Boulos? Sobre o Boulos também é uma coisa. Também lei, que vocês não gostam, mas é importante falar. Sobre a questão que foi decidida na Câmara dos Deputados de que parlamentares não poderiam ser julgados por crimes ou eventuais crimes cometidos na outra legislatura. Respondido. Isso valeu para o Janones e valeu para outros parlamentares. Então, tô falando de lei. Calma. Por que ele falou que então eu vou subir agora pro plenário, porque tá tendo uma sessão e eu preciso registrar a presença? Daqui a pouco eu volto pra gente continuar. Isso faz parte do áudio dele, é uma aspa do áudio do Janones. Não, eu não sei, você pergunta pra ele. Eu tô perguntando. Não, eu não sei. Olha o que você tá perguntando. O que o Janones falou pra Ô, mamãe, Então, vamos lá. falei. Você Mamãe, não falei. responde Ó, ele. tá no Calma, tempo, gente, não ainda, fique né? bravo. Ô, mamãe, falei. Acabou. Não fiquem bravos. Não vou Vamos poder pro responder, segundo... então? Não. Ele Aí te deu um reclama explain. reclama Ele te pra deu um mim. explain. Deixa, Eu ia Vamos lá. responder. Vamos pro segundo bloco agora com perguntas do chat, entendeu? Segundo bloco, perguntas do chat. Serão feitas 4 perguntas do chat para cada pergunta. 5 minutos para a resposta do debatedor, 3 minutos para comentários do outro debatedor. Então vamos lá. Primeira pergunta para eles aqui. Como eles começaram respondendo, agora eles começam respondendo do chat. Então vamos lá. A primeira pergunta aqui é do Bruno Cardoso. Ele está perguntando o seguinte: vocês dizem que a maioria das queixas não são falsas, mas admitem que uma minoria é tudo. Tudo bem inocentes terem a vida destruída por falsas acusações? E como isso difere das críticas do Bukele ao prender inocentes? Vou começar. Posso ir? Claro. Quanto tempo eu tenho mesmo? 3 minutos. 3 ou 5 5? minutos. 5. E 3 Bruno? minutos. E 3 minutos para eles comentarem. Tá. Bruno, vamos lá. Talvez aqui pelo bate-boca e as confusões não ficou claro. A gente não nega denúncias falsas pra nada, tá? Pra nada. É curioso só que a preocupação de denúncias falsas se apresente só quando o que está em jogo é uma lei que vai proteger as mulheres. É esse o debate que está colocado aqui. Porque denúncia falsa tem pra tudo, tá? Tem de roubo, tem de... Enfim, todos os tipos de crime. O Brasil é um país gigante. Pelo menos 3% de gente que vai fazer coisa errada nesse país existe. Então, todo tipo de crime, com certeza, deve ter alguém que fez alguma denúncia falsa. Né? Não é sobre... não é isso que vai basear a existência ou não de uma lei que tem como objetivo uma coisa que é prioritária, que é importantíssima, que é defender a vida de uma mulher. Né? É isso que a gente está dizendo aqui. Né? O que vale mais a pena? A gente aprovar uma lei que vai ser... depois de aprovada, vão ter casos, vão passar pelo juiz, vão ter jurisprudência, vai ter análise, vai ter adaptação, e a gente vai poder salvar a vida de milhares de mulheres, ou a gente ficar num jogo, numa conversa, né, entre homens, né, porque essa preocupação está só entre homens, enquanto as mulheres estão morrendo. Então, essa é a questão mais importante que está em jogo. Realmente, a gente não nega. Tem gente que falsifica assinatura, tem gente que faz rachadinha, né, tem gente que é acusado de lavagem de dinheiro, tem gente de tudo, e tem gente que é acusação verdadeira, tem gente que é acusação falsa. Mas não é isso que deve basear a aprovação de uma lei que é tão importante,
ou melhor, o pressuposto de algo que é tão necessário no nosso país, que eu tenho certeza, Bruno, que você concorda, que é a gente ter condições de criminalizar o ódio contra as mulheres, que leva, né, em última instância, à morte de mulheres inocentes e de mulheres que simplesmente dizem não, né, que se posicionam, que têm autonomia, que cuidam da sua própria vida, que decidem não casar, enfim. Ainda tem 2 minutos Vai e lá. meio. Não, veja, é a mesma coisa. Mais uma vez, sobre quem vai utilizar critérios objetivos. Mais uma vez, quase todas as leis no Brasil são discricionárias, ou seja, são subjetivas, ou tem algum grau de subjetividade. Então, tudo tem algum grau de subjetividade. Ah, mas e o cara que pode ser eventualmente condenado injustamente pelo crime de misoginia? Primeiro que ele tem uma pena que, se eu não me engano, é de 2 a 5 anos, ou seja, que não tem reclusão, né? Isso, especialmente se ele for réu primário, ele jamais será preso, não tem como. É o mesmo grau de injúria, calúnia, o cara, ele paga danos morais, mas ele não vai pra cadeia. Então, primeiro ponto aqui que eles querem tentar alarmar, te assustar, eles falam sobre uma lei que já existe e já está em vigor há anos, julgando casos de eventuais discriminações contra cor, raça, religiosidade, né, procedência nacional, e funciona de que maneira? Existe um órgão judiciário que é o responsável por julgar. Então, esse órgão, ele é perfeito? Evidentemente que não. Tanto é que é um órgão que é extremamente parcial para com meninos pretos e pobres, que estão em mais de 40% da população carcerária no Brasil, que o Cestário falou que tinha que prender mais de 40% são presos preventivos ou provisórios, ou seja, que não passaram sequer por uma condenação em primeira instância. E todos são jovens pretos periféricos. Olha, que coincidência, não é? Eu realmente acho que o judiciário no Brasil, ele tem questões muito graves que têm que ser avaliadas, mas existe um órgão, e esse órgão, ele, justamente por ser um órgão que não vai tomar decisões sempre corretas, é um órgão recursal, ou seja, tem uma segunda instância, né, tribunais superiores, que assim deveria ser. Mas para meninos pretos e periféricos não existe justiça. O que existe é, vai pra cadeia de maneira preventiva. Tem gente que fica preventivamente sem condenação por anos e anos, morre na cadeia. Então, assim, é questão principal, central. E outra coisa, condenados injustamente, pode ter condenados injustamente por homicídio. Nos Estados Unidos existe um percentual relativamente alto de pessoas que são executadas por pena capital e que eram depois descobertas inocentes. Olha, uma referência de democracia para eles e tal, de liberdade. A mesma coisa em relação a outros tipos de crimes. Há presos injustamente por tráfico de drogas, né, por homicídio, por vários outros crimes. Então, se a questão é essa, a gente libera todos os crimes, porque tudo tem subjetividade. Tudo pode ter gente condenada injustamente. Agora, é preciso ter algum critério, e por isso que é importante que a gente tenha provas, que a gente analise o caso concreto, e não pegue o todo de maneira genérica, né? Então, é basicamente isso. Vamos lá, comentários de vocês aí, 3 minutos. De novo, a desonestidade intelectual beira o absurdo. Falou sobre o quê? Ah, não, vamos liberar todo mundo, já que tem gente presa injustamente. Mas qual é a lei que dá a força, o poder, ou a condição daquela pessoa estar ali injustamente? Nenhuma. A questão é que a lei do PL da misoginia vai fazer isso contra homens inocentes. É um dispositivo legal que será dado à mulher para fazer falsas denunciações. Aí ele fala, não, mas cabe a investigação. Não, a mulher não pode nem ser revitimizada. Um delegado hoje não pode ser específico e maximamente criterioso sobre o que aconteceu. Não pode. Caso Mariana Ferrer é um bom exemplo disso. Tá aí. O cara tá ferrado porque decidiram que ele tem que ser o quê? Um baluarte sobre isso. Ele foi inocentado. As amigas dela disseram que nada aconteceu. Mas isso foi revisitado. Por quê? Como o caso do Egídio, marido da Maria da Penha. A mesma coisa. São processos que hoje são tabu de serem comentados. Tabu na nossa sociedade. É um absurdo. De novo, o PL da misoginia é uma excrescência como ele está posto. Mulher tem que ser protegida, mas não protegerá as mulheres, prejudicará as mulheres e homens inocentes. Simples assim. Agora você falou, tem muita gente presa no Brasil, preventivamente. Por que será? Deve ter só gente boa lá, né, Arthur? Não, deve ter só gente boa. Preso preventivamente. Não, é tudo pobre, preto, periférico. Esse discurso, entendi. Esse discurso. É dado, né? Matemática. Esse discurso. Estatística. Bom, o que eu faço com esse discurso? Bom, vamos Não, lá. é Então. estatística, amigão. Ótimo, então posso dizer que os maiores violentos do Brasil são pretos, periféricos, é isso que você tá falando? É justamente o contrário. Que os critérios são arbitrários e prendem só essas Entendi. pessoas. Então a polícia é racista. O judiciário é racista. Existe um racismo estrutural, todo mundo. Entendi. Essa é a tua Não, o judiciário é racista. É a mais O fácil judiciário de todas. brasileiro é Ó, racista. Isso, É racista. tá bom. Opa! É muito interessante isso. Opa! Porque você quer justificar, então, beleza. Você tá dizendo que a maioria das pessoas que estão presas, pobre, preto, periférico. Mas você defende isso sem condenação? Sem condenação? Não, acho que todo mundo tem que passar Não, pelo devido não processo é a legal. mesma coisa. Mas prisão preventiva, meu camarada, não é feita de qualquer jeito. Hoje, Agora hoje um cara pega, ele rouba o celular. Qual é a grande queixa de todo e qualquer policial? Ele sai antes do policial. O policial fica ali explicando o que aconteceu, o criminoso sai pela porta da frente e o policial está enxugando o gelo. Se esse cara está preso, está preso daquela forma porque cometeu algo A mesma coisa violento, pode ter certeza misoginia, disso. A mesma coisa, tem que ficar preso sem critério nenhum, sem condenação, não é o que você está defendendo? Pelo contrário. Ué. Pelo contrário, porque a lei é subjetiva, mas a lei de um assalto não é. A lei de um Lógico que assassinato se não é. flagrante, subjetivo, tem que ter investigação. Por que tu acha que o cara tá preso Toda preventivamente? denúncia. Por que você acha que um cara pode ser preso Porque o eventualmente judiciário por é falho, misoginia? Exatamente. O judiciário é falho. A lei da É a mesma misoginia coisa. é subjetiva. A do homicídio O cara foi também, pego do num tráfico de drogas assalto. também. Não, Não, porque não é porra, flagrante. aí é difícil, Não é cara. flagrante, cara. Nossa, Aí é não, difícil. aí é ignorância. Não é E aí, flagrante. galera, bora falar por cima? Se não é flagrante... Eu vou começar a falar por cima toda hora também. Tá parado o tempo, tá parado o Eu vou tempo. falar por cima Tem toda hora três. também. Meu Deus, uma criança O cara, ele comete um crime, ele é pego no ato de um roubo, é Mas claro, não é assim que ele vai funciona. preso. Ele vai preso. O projeto da lei da misoginia é outra coisa. É um dispositivo legal entregue à mulher que é subjetivo. A mulher não pode ser revitimizada nem numa investigação. Cabe apenas o sentimento e o pensamento dela. Violência psicológica é um bom exemplo disso.
Porra, vamos ser Só verdadeiro uma aqui, coisa, pô. assim, o fato dele não ser preso em flagrante não significa que a investigação e o procedimento para sua prisão é necessariamente subjetivo. Opa. Lógico que não. Por exemplo, se eu te dou um tapa na cara, não posso te dar um Todo tapa na mundo cara. aqui agora. Hã? É uma agressão. Não, é mundo uma aqui agressão. agora é Está juiz. muito objetivo. Eu não posso te agredir. Claro. É muito claro. A partir do momento que você não define o ódio, como eu disse, ou a Isso. dignidade da Exato. mulher, você parte de uma premissa subjetiva. Tá muito claro o que você falou aqui. Vamos lá, pergunta do chat para 5 a anos direita. estudando direito. Não, Vamos é. lá. Vira operador Isso é um de argumento de autoridade Não, bobo. toda denúncia pode ser falsa. Depende de investigação. Sim, gente. é óbvio que sim. Então, A questão veja. não é. Deixa eu só esclarecer aqui. A gente não tá falando que a denúncia não pode ser falsa. A questão é o critério para aquela denúncia Exato. ser ou não falso, ele não pode ser subjetivo. Exato. E novamente, Mas ele Não, é. mas que absurdo Muitas isso que vezes você tá ele é falando. roubo, irmão. Calma, Não, calma, calma, não, calma, claro Você que me não. roubou. Qual critério vai ser utilizado? Você me roubou, Calma, irmão. Se eu ligo Tem na que ter dele... acontecido. Não. Você me roubou. Você tem que ter Um roubo calma, tem que ter calma, acontecido. calma, gente. Você Ótimo. roubou. Você me Se roubou. você está fazendo uma falsa denúncia Ah. por algo que sumiu, supostamente sumiu, Não, e não sumiu. tem Você acontecido, me roubou. Você ótimo. me roubou. Nós temos ali algo claro. Ah. Agora, por exemplo, estou sofrendo misoginia. Por quê? Porque você falou Não, qualquer mas coisa. o que é claro? O que é Ó, qualquer sumiu coisa? meu celular. Você roubou. É o roubo, é objetivo, Não, cara. mas Você deixa, tá eu fiquei confundindo curiosa o com uma roubo. coisa. Quem roubou, não. Você Você tá está- misoginia, o não é. ônus da. fiquei- Calma, calma. Não, você eu, tá- fiquei, eu queria tirar uma dúvida. Você também é contra a Lei Maria da Penha? Você acha que a Lei Maria da Como Penha... ela tá posta hoje, como ela ela é precisa de subjetiva? ajustes. Ela precisa Não, de ela ajustes. foi feito vários ajustes agora recentemente, inclusive, que, Ela que tornou precisa- ela mais eficaz. Eu vou te falar uma coisa. Ela precisa punir rigorosamente a mulher que faz falsa acusação. Meu Deus do céu. Ou não. Não é que isso já tá previsto no direito penal, Previsto, meu cara. Já tá previsto. Não, não tá. Não tá sim. O que não tá previsto? Podemos tá. seguir, podemos Tá seguir sim. para digo, frente. ele Você não tá. sabe, Verdade. por favor. Vamos lá que a gente tem Não, tempo tá. aqui, vamos lá. Que isso? Você já conversou É, com outra pergunta do chat. alguma Pergunta delegada do que chat trata pra- desse pra caso? Já, várias. Então vamos lá, tem sua pergunta aqui. Pergunta do Rafael Moreira para o pessoal da direita. Perguntou assim: Felipe, você comprou briga com gente da própria direita, Ronaldo Caiado e mais recentemente Jeff Chiquini. Mas fala real, você acha que a direita hoje aceita menos ser contrariada do que a esquerda? Vale também pro Arthur, que ele já comprou briga com o pessoal da direita, então pros dois aí. Na verdade, é o seguinte, como eu falei aqui com eles, né? Eu cobro. Eu não tenho partido político, não tenho paixões políticas, eu tenho, obviamente, uma visão de mundo. Eu sou cristão, um cara de família e tento olhar pelo bom senso. Ponto. Economicamente falando, eu sou um cara desenvolvimentista. Tá? Por exemplo, Aldo Rebelo, eu acho que é um excelente candidato, mas ele não vem, por exemplo. Eu sou fã do Aldo Rebelo, olha que interessante. Mas eu sou um cara de direita, por convicção, por princípio, que eu acredito que está ali na palavra de Deus, que eu tento seguir e viver. Ponto. Dito isso, sim, a direita, assim como a esquerda, ela está agindo, digamos assim, relativizando erros. A esquerda, nós sempre criticamos por o quê? Relativizar os próprios erros. Ele falou sobre facção. Sabe o que eu acho que é uma facção criminosa? Por exemplo, quando um grupo do governo político, ele rouba a Petrobras de maneira sistemática. O PT tem uma facção? Uma quadrilha. O PT tem Então, uma quando um grupo político ele faz isso para roubar, por exemplo, uma estatal de maneira sistemática, para mim é uma facção criminosa dentro do governo. Eu acho que é. Só que aí você perguntava para um esquerdista, ele vai relativizar. Hoje, infelizmente, você fala para um cara de direita e cobra a coerência na direita, e a direita também relativiza. E sabe como é que é feito hoje? O cara aperta um botão e diz o seguinte: mas e o Lula? Aí você fala do Lula, aperta o botão e fala: e o Bolsonaro? E essa é a desgraça do nosso país. Político é empregado do povo. Eu não quero saber. Político tem que prestar conta, tem que ser cobrado, porque ele tá ali para servir o povo. O problema hoje é que os políticos são vaidosos. Eles não querem ser cobrados. E aí eles se escondem na polarização, porque colocam eles numa zona de conforto. E isso pra mim é abjeto. Sobre o que aconteceu com o Chiquini, é uma coisa que eu nem trato mais. Ele deu o showzinho dele, ele fez aquilo ali tudo de maneira intencional. Por quê? Óbvio, eu estava cobrando o quê? Verdade da direita. Só que eles não ganham no argumento. E aí ele fez o show dele e me acusou de ser petista. Falou com a plateia dele, hypou pro público dele, tentou me prejudicar objetivamente. E aqui vai a minha crítica. Eu já debati com muitas pessoas da esquerda, mas ninguém nunca pediu boicote do meu canal. Ninguém nunca pediu pra patrocinador deixar de me patrocinar. E isso eu vi sistematicamente acontecendo na internet contra mim. Mas só uma coisa. Isso é importante ser dito. Só uma coisa. Porque aqui, rapidamente, aqui mora um problema. Estamos idolatrando políticos. Essa é a maior desgraça, porque quem sofre é o povo. O brasileiro precisa acordar e cobrar verdade de tudo e de todos. Seja de direita, de esquerda, de centro ou do raio que o parta. É sobre isso, é sobre verdade. Só falar uma coisa aqui. Eu acho que não dá pra ficar fazendo recortes ideológicos. Ah, e a esquerda é isso, a direita é aquilo. Cara, no final das contas, todos são indivíduos. O Cesar deu um exemplo de um cara que se diz de direita, que é o Chiquini, que fez o que fez com ele. Né? A gente sofreu muito na mão da família Bolsonaro. Agora você pega, por exemplo, o Sleeping Giants. O Sleeping Giants faz isso na esquerda. O Sleeping Giants é uma página profissional de cancelamentos. Eles não concordam com você, eles vão lá falar pra você não comprar aquela marca, pra você fazer isso, fazer aquilo. Então, cancelamentos existem dos dois lados. Né? Eu acho que é muito triste, inclusive, como você falou, que as pessoas se apoiem na polarização pra justificar os próprios erros. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Enquanto eu tô debatendo com vocês aqui, eu tô ouvindo muito. Meu Deus do céu. Nossa, o que é isso? Eles ficam abismados com as coisas que a gente fala. Nossa senhora, meu Deus, que terrível. Aí eu trago exemplos de frases do Lula, não consegue responder. Porque não pode, porque tem que pagar o pedágio. Não posso falar que o Lula foi misógino, imagina, meu Deus. Aí a gente fala aqui do Boulos, que livrou um rachador da consequência, né, legal e política do que ele fez. Da Câmara, Não, mentira. veja bem, olha só, o relatório foi dele. Só um gente. detalhe, Sabe, rapidamente, teve que só um devolver. detalhe, Vilela, só um detalhe Seguido. importante. O que você tentou fazer foi o que o Chiquini tentou fazer contra mim, que eu cometesse crime ao vivo. Eu não cometo crime. Eu nunca disse que Flávio Bolsonaro é corrupto. Nunca falei isso. Eu sempre disse que tem que ser investigado qualquer indício, ao extremo. Não importa, eu não tenho político de estimação. A mesma coisa, Valdemar da Costa Neto, eu nunca disse que ele é corrupto, tem histórico, já foi preso. Assim como o Lula.
Os maiores escândalos de corrupção foram durante o governo Lula. Ele já foi preso e não foi inocentado. Prescreveu o seu processo. É sobre isso. Ele me incitou a um crime. Diga que ele é corrupto. Eu não posso falar isso porque estaria cometendo crime e poderia perder o meu canal. Essa é a imoralidade. A falta de honestidade intelectual das pessoas, que se dizem de direita ou de esquerda. Pra mim é a mesma bosta. Eu quero verdade e justiça. Simples assim. 3 minutos pra comentário. Natália? Eu queria voltar um pouco mais no tema da Lei Maria da Penha, que eu fiquei realmente impressionada com essa posição. É a terceira lei mais elogiada no mundo, a Lei Maria da Penha, é um exemplo no mundo. É uma lei que engloba não só punição, como é uma lei que engloba reeducação, é uma lei que olha para a mulher, olha para o homem, é uma lei que tem outra perspectiva, é uma lei que, infelizmente, no governo anterior, teve 90% de corte no investimento. Isso é uma das razões para a gente estar com o aumento da violência contra a mulher. Não existe criação de delegacia da mulher, não existe polícia especializada, né? Enfim, tem várias falhas. Inclusive, foi aprovado a Lei Maria da Penha nas escolas, para que isso seja um assunto não tabu, uma conversa, porque eu acho que isso é muito importante, né? Tem mulher que sofre violência e não sabe que está sofrendo violência. E tem homem que vive num ar violento, vive com a naturalização da violência, ele precisa saber que isso é crime, antes de cometê-lo. Então, isso é previsão da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é isso, é educação, reeducação masculina e punição. E de uma forma, inclusive, que inaugurou no Brasil a nossa... o que a gente chama hoje de violência doméstica, porque não existia violência doméstica até a Lei Maria da Penha. Era uma lei exemplar. Então, eu me espantei, de verdade, porque eu quase nunca ouvi, com exceção do Brasil Paralelo, que foi punido, inclusive, por ter feito uma fake news, um vídeo que foi tirado do ar, né? Nunca tinha escutado antes alguém ter, assim, coragem de fazer, dizer que é contra a Lei Maria da Penha. A gente pode pontuar questões ali ou acolá, que podem ser aperfeiçoadas, melhoradas, afinal da conta. Não, mas você diz que assim como ela está hoje, eu sou contra, não. Como ela está posta, precisa de correções e Não, mudanças. mas o fato dela precisar de aperfeiçoamento, como foi feito agora, foi feito vários aperfeiçoamentos nela O que é agora. violência psicológica? Né? Foi feito, por exemplo, utilizar crianças na violência, parentes próximos, não estava previsto na lei, agora tá, porque é uma realidade. É uma realidade, se constatou, diagnosticou que isso estava sendo utilizado na violência contra a mulher. Então tem adaptações. Agora, isso não significa que a lei é ruim. Ela faz adaptações porque o mundo mudou. A violência, por exemplo, na internet não existia. A violência política hoje é muito mais clara, né? Então, você vai fazendo adaptações na lei. Eu queria ouvir um pouco mais, eu fiquei um pouco... Foi o que eu te falei. Só gostaria de terminar um entender. aspecto. 30 segundos, Também, por exemplo, a questão da subjetividade das leis. O Cestário, eu acho que você quis dizer o PT quando você falou, claro, é uma facção criminosa. É um achismo seu. Se o PT é uma facção criminosa, eu sou um faccionado, eu tenho que ser preso agora. Então veja, você entende como esses achismos é tudo subjetivo? Então toda denúncia pode ser subjetiva. Aliás, toda denúncia é potencialmente subjetiva. E por isso demanda uma investigação, claro. Acho que esse é o ponto. E outra coisa, sobre facção. A legislação brasileira define o que é facção, que é um agrupamento, se eu não me engano, de 3 ou mais pessoas que tentem impor um controle territorial ou social, que ataca a infraestrutura do país e tal. Então a lei, ela tenta evitar subjetividades. Porém, praticamente a totalidade das leis é discricionária, é subjetiva de alguma maneira. Por isso que é importante a gente ter um órgão recursal. Né? É isso. Não, agora é o seguinte, como a gente perdeu muito tempo no primeiro bloco, vamos direto pro terceiro bloco. Em vez de 3 perguntas do chat, ficamos só uma para cada lado. Terceiro bloco, roda o vídeo, por favor. Terceiro bloco, conclusão e encerramento. Cada debatedor terá um banco de tempo de 15 minutos para suas considerações finais e encerramento do debate. Agora, como tá descrito aí, 15 minutos para vocês encerrarem. Não precisa dar o tchau e passar contatos, a gente depois fala só isso. Então é conclusão, tá? Não é um ou outro. Pode começar um ou outro, pede a palavra, vamos tentar ver se essa dinâmica dá certo aqui. Acho difícil, mas acho que vai dar certo. Alguém quer começar? Mas é 15 pra Não tem. Não, 15 para cada dupla. Não tem tempo cada no chat, dupla. então. Não, teria, mas é porque a gente Tá, estourou o tempo, então vamos direto, porque é 15 minutos pra cada um, mais meia hora pra gente terminar aqui. Boa. Então, é um banco de minutos, ó. Cada um tem 15 minutos, vai diminuindo lá e vocês gerenciam como quiser. Alguém quer começar? Posso começar? Vamos lá. Natália, é o que eu te falei. Eu acho que a mulher ela tem que ser protegida. Só que não dá pra você criar uma lei ou deixar uma lei, como, por exemplo, a Maria da Penha está hoje, que dá um dispositivo, dá um superpoder para que a mulher possa prejudicar homens inocentes e não ter nenhuma contrapartida. Veja, de novo, a mulher não pode ser sequer revitimizada. Então, investigar o caso já é difícil. E tem outras questões como violência psicológica. É muito complicado tudo isso. A gente, na prática, quando você observa na sociedade, você vê que tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu tava vendo um vídeo hoje, até ia te mostrar aqui agora, de uma mãe que teve o filho preso por falsa acusação de estupro, porque ele terminou com a menina ficou irritada, o denunciou e o cara tá preso como estuprador. A mãe tá com outras mulheres na porta da delegacia clamando por o filho. Imagina um cara inocente ser preso dessa forma. Agora, há uma lei que dá esse dispositivo pra mulher fazer isso. Isso de novo, é uma excrescência. A mulher, ela tem que ser protegida, ninguém discute isso. Agora, nós temos que sentar como adultos na sala para criarmos dispositivos que realmente protejam a mulher que precisa, mas que punam a mulher que se utilizar dessa lei contra pessoas inocentes. É sobre isso. Então, sobre debate, eu já passo aqui, são 15 minutos, sobre debate, eu até falei pro Vilela, é muito complicado. Eu não tô aqui para ter razão. Eu tô aqui para fomentar o diálogo. Eu quero ouvir a outra parte. Eu quero ouvir. Só que a gente precisa ter sinceridade para trazer os argumentos. Porque quem ganha é o público. Então nós temos problemas concretos no Brasil.
E aí no debate, quando a pessoa só quer ter razão, não tá aqui pra ganhar ou perder. Eu acho que é o público que precisa receber o que é certo. Não é uma questão de só É querer ter sobre razão, Cessário, não é uma questão de só querer ter razão. É porque, veja, desde o começo do debate, tem afirmações aqui de opiniões que são problemáticas. É muito difícil concordar com um homem, no caso você talvez até menos, né? Que diz que a Lei Maria da Penha tá errada. É muito difícil aqui a gente achar um ponto comum quando vocês repudiam uma lei que é a lei de criminalização da misoginia. Então, não tem a ver com um debate honesto e sincero. Eu acho ruim você nos acusar, inclusive, de desonestidade intelectual. Mas você não falou muito que a Lei pelo Maria da contrário, Penha... muito pelo contrário. Aqui a gente está fazendo um esforço de fazer uma conversa aqui e apresentar os argumentos. Eu não acredito que irei convencer alguém que não tem caráter, como é alguém que está nessa mesa aqui, né, de frente para mim. Não acredito que eu irei convencer alguém que não tem caráter. Direta, mais né? direta de todas. Se você Não, ofende não, ele não. pessoalmente, eu vou ter que dar o tempo pra ele se defender. Se você achar que tem que dar, Vilela, você dê. Mas comigo, Vilela, comigo, Tudo bem, mas eu fala- não irei Tudo permitir bem. que pessoas que têm comportamentos como esse teve aqui terminem o debate de boa, numa boa, sorrindo. Vai ouvir. Se ele quiser ter o tempo dele, você tire um minuto meu e dê pra Você ele. chamou ele de Não mau tem caráter problema antes nenhum. dele falar o que ele falou. Eu falei, e se ele achou eu que acho era isso, ele, eu acho isso não nomeei. desnecessário Eu não nesse nomeei. ponto. É, Então não, eu mas pediria a vocês, eu- no encerramento, senão a gente não termina esse debate. Tá bem, que não Vilela, fossem mas pra veja, ofensas pessoais, eu tá, por favor. estou explicando pro Cestaro qual é a dificuldade aqui no nosso diálogo Mas deixa eu só de explicar achar uma coisa pra pontos vocês, pra comuns vocês. quando a gente começa um debate mas com deixa eu uma falar com o pessoa. público, então. Quando a gente começa um debate com uma pessoa, só posso Não, mas só concluir? pra explicar pro pessoal. Então tem que Um falar, debate, ela tá um falando debate. pra Eu sei caralho o que. aqui, vocês não tão Só um falando minutinho, dela, né? Arthur, só um minutinho. Um debate aqui, eu sei que todo mundo pensa que é pra convencer um lado ou outro. Não é. A gente já fez mais de 75 debates aqui. É pra vocês exporem a ideia e o pessoal de casa entender um pouco mais. Era Então não exatamente fiquem isso que eu ia preocupados. falar. Mas é isso que não fiquem preocupados. Eu não convenci, o outro lado não tá entendendo. Não é pra isso. Às vezes alguém se convence com alguma coisa, como já aconteceu aqui. Mas não isso, Natália. Era exatamente isso que eu ia dizer, Vilela, que eu não vim num debate Pra nem com a convencer. intenção de convencer. A gente poderia até encontrar pontos comuns, eu não tenho problema em encontrar pontos comuns, mas é muito difícil encontrar pontos comuns quando a gente tá em posições, e aí eu não tô falando de Sim. polarização, não, eu tô falando de visão de mundo. Mas você vê que A você minha concordou? visão de mundo é de uma menina do Campo Limpo que vivenciou no seu bairro violência doméstica, que viu o que a Lei Maria da Penha mudou e que sabe que o não funcionamento, muitas vezes, do que a lei diz, não é por causa da lei. Não é por causa da lei. Às vezes é pela má aplicação do judiciário, às vezes é por falta de estrutura no município, no estado, pela segurança pública que não funciona. Então, é muito doído pra uma mulher que tem uma lei que a protege hoje, ouvir de um homem que essa lei não serve pra nada. Peraí. Então, por isso eu quis Vamos lá de retomar novo. isso. Agora, Vale- eu gostaria de mudar um pouco de assunto, porque eu acho que a gente já falou... Só deixa eu trazer uma parte sobre o que você tá falando, a gente tá no diálogo aqui, certo? Olha só, Natália. Você concordou comigo. Veja bem, eu não falei que a lei não deve existir. Eu falei que ela deve ser corrigida. E corrigida tantas vezes quanto forem necessárias para ela ficar melhor. Então nesses pontos vocês estão... Simples. Porque você mesmo Concordo. falou, olha, ela foi corrigida agora há pouco É que a tempo maneira atrás. como Mas foi... você reagiu quando eu falei, você disse que ela era contra. Você disse Não, da eu Lei disse Mariana que Ferrer, como ela depois está... falou Não, eu disse do que- marido da Maria da Peraí, Penha, que é eu uma disse- que é um Não, tentativa de pera um pouquinho. feminicídio. São outras uma das coisas, nem mais vamos entrar em horrorosas detalhe do mundo. aqui. O ponto todo é Deu um outro. tiro nela. O ponto todo é outro. A lei como está posta, ela precisa de correções. Você mesmo disse que há pouco tempo ela sofreu correções e elogiou por causa disso. Ou seja, você mesmo sabe que a lei que era antes precisava de correções, porque ela recebeu e você elogiou. O que eu trato é que ela precisa de ainda mais aperfeiçoamento. É disso que eu tô tratando aqui. Somos a favor de proteger a mulher. Simples. Agora, não com leis injustas. É sobre isso. Não, deixa isso. Vamos lá, gente, mais uma vez. Acho que tudo bem, acho que o debate acabou virando... A Natália queria, eu acho que, trocar de perdão, assunto. Natália. Eu queria mudar o assunto Tá. mesmo. Isso é também importante, porque o debate acabou indo muito para esse lado, né? A gente a gente tinha vários temas, temas e tal, a gente se estendeu nessa temática, até quando eu tentei mudar para a segurança pública. Então, eu acho importante, pelo menos esse finzinho, a gente trazer... Quer que eu passe aqui os outros temas? Trazer... PL da misoginia, legalização do aborto, STF, melhor candidato à presidência, BETS, privatizações, aumento da violência contra a mulher feminina, Perfeito. Trump, Brasil e economia. Acabou não passando por isso. Eu acho que... É acho só que estender, cara. Vamos seguir o debate. Não, acho que é importante a gente Vai trazer... até por vocês. Vamos trazer outras... Por mim. Vamos trazer outras temáticas, né? Então, eu sei que o Arthur disse que tem a mesma opinião que a esquerda em relação aos anistiados políticos e tal, mas vamos entrar nesse tema porque eu sei que é um tema que o Cestaro ele discorda veementemente e eu quero entender da tua parte. A minha avó, ela foi, por parte de pai, a minha avó foi presa na ditadura e eu lhe garanto que ela não cometeu crime algum. Artistas como Caetano Veloso, como diversos outros, tiveram músicas censuradas, né? E o grupo político da família Bolsonaro simplesmente diz que não houve ditadura no Brasil e que hoje há uma ditadura, mesmo sendo um país recursal, com diversos juízes, diversos tribunais, com ampla defesa, onde a gente está aqui no podcast, você pode falar o que você quiser, o Arthur pode falar o que ele quiser, todo mundo pode falar o que quiser, onde gente, inclusive, comete crime, como Nicolas Ferreira, e continua livre, leve e solta. Então, primeiro, eu quero que você me dê a tua avaliação do porquê você acredita que aqueles que lá estavam no dia 8 de janeiro deveriam ser anistiados. Primeiro porque o Brasil, comparativamente aos demais países do mundo, é um país muito brando em relação apenas por tentativa de golpe de Estado. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito na Alemanha, ou simplesmente instigar, tem prisão perpétua no Reino Unido, no Canadá, países como os Estados Unidos, que é a terra da liberdade,
teu campo ideológico também tem 20 anos aí de reclusão. O Brasil é de 4 a 12 anos e vale lembrar, mais de 90% daqueles que foram pegos no 8 de janeiro não estão presos, simplesmente porque fizeram acordo, pegaram a pena mínima e hoje estão na rua. Só ficaram aqueles que de fato não quiseram fazer acordo, os doidinhos de bairro. Então, eu quero entender por que você defende que esses golpistas fiquem fora da cadeia e se você tem a mesma avaliação sobre a tentativa de golpe de Estado do Jair Bolsonaro. A minha resposta é simples. Eu conversei com alguns advogados que trataram e tratam das vítimas do 8 de janeiro, presos. E aí tem uma questão muito simples. Todo o processo de prisão, ali feito em flagrante, ele foi feito de maneira errada. Essa é a primeira coisa. Segundo, eu vou só jogar por cima aqui até coisa do tempo. Por exemplo, no Código Penal, artigo 17, diz o seguinte: crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, duas hipóteses. Ineficácia absoluta do meio, o meio utilizado jamais poderia produzir o resultado, e impropriedade absoluta do objeto. O objeto contra o qual a ação é dirigida torna impossível a sua consumação. Aquelas pessoas não tinham como cometer o golpe de Estado. Simples assim. Não tinham armas, não tinha apoio de forças armadas, não tinha apoio da própria imprensa. Eram pessoas que foram, sim, induzidas por influenciadores miseráveis, malditos, que ficaram milionários com Pix. Esses sim deveriam ter sido punidos, e nenhum deles foi. Mas aquelas pessoas que estavam ali, alienadas, acreditando que poderia mudar qualquer coisa no Brasil, elas foram conduzidas para aquele momento. Só que tem detalhes disso aqui que ninguém fala. 3 ônibus chegaram no dia do 8 de janeiro, de pessoas que não estavam aquarteladas em frente aos quartéis, e levaram as pessoas para a esplanada. E essas pessoas começaram todo o vandalismo. Isso ninguém fala. E elas foram embora. Isso é uma das coisas. Outra, juiz que julga em causa própria. Juiz que participou e estava ali, obviamente, julgando todas aquelas pessoas. A forma do julgamento. Foram julgados em grupo. Não teve a individualidade da pena. Então são muitas coisas. Nós temos outros exemplos históricos. Você pode dizer que não foi tentativa de golpe, mas quando o MST, ele vira um carro em frente ali ao Congresso, machuca e fere quase à morte um segurança. Ali eles quebraram tudo ali naquele momento. Ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Agora nós estamos falando de pessoas que foram condenadas. Cara, o processo é tão absurdo, eu não sei se você já ouviu falar disso, Vilela. Isso aqui é verdade, tá? Eu vou contar 2 casos rápidos. Tinham 139 mulheres no mesmo espaço, dividindo uma privada e uma pia. Elas revezavam calcinha porque não tinha absorvente. 139 mulheres. É mais ou menos 139 mulheres. 139 mulheres. Então, esse é o tipo de coisa que nós vimos acontecendo e ninguém vocalizou contra. O que você fala como uma realidade, eu vocalizo contra. Tá errado, mas tá errado aqui também. Outra questão, vou dar um outro exemplo pra vocês. O Jean, isso é outra coisa. Eu quero que o preso tenha dignidade dentro da cadeia, mas que ele fique preso na cadeia. Jean, autista, preto, catador de lixo. Ele ficou preso. Aí, foi pro julgamento. A doutora Siebra cuidou dele. Antes do julgamento, ela pediu ao juiz: poxa, tira a algema dele durante o julgamento, a audiência. O juiz não autorizou. Ela pede novamente, ele a ameaça, sai do tribunal, chama o Jean. Ela pede pro Jean levantar a mão, mostra que ele estava algemado. 6 meses depois, ele é liberado. Ele ficou preso esse tempo. Quando o policial foi pegar o Jean dentro da cadeia, dentro da cela, o Jean é autista, ele estava no fundo da cela, se tremendo todo. O policial, quando entregou o Jean pra Siebra, chorou. Ele falou: doutor, eu nunca vi isso acontecendo. Eu tô falando de pessoas que estavam ali, que não têm o menor cabimento de terem sido penalizadas. E foram, porque foram julgadas coletivamente. Todo o processo está errado. Elas erraram em estar lá no dia. Eu não estou discutindo isso. Quem vandalizou tem que ser punido. Não estou discutindo isso. Não é essa a questão. Só que nós não podemos acusá-los de terem tentado o golpe, porque isso é um crime impossível. Não, simples assim. Tá. Eles não tinham meios para consumar aquilo. Tá, vamos lá. Primeiro, o que mais importante, do ponto de vista penal, mais importante ainda é o dolo, né? Nesse tipo de tipo penal. Então, houve a intenção ou não de ter uma tentativa de golpe de Estado? Sim, houve. Então, Tem que perguntar para cada um, não. Veja, houve a tentativa. Inclusive, eles mesmos produziram as próprias provas. Inclusive, o primo do Carlos Bolsonaro, o Léo Índio, lá estava. Segundo ponto, segundo critério, existe, em alguns casos, julgamento coletivos quando o crime é o mesmo, né? Então não é que é o julgamento coletivo, a pena é individualizada. Porém, o crime de todos que ali estavam era o mesmo, que era a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é um tipo penal que inclusive foi sancionado em 2021 sob Jair Bolsonaro. Se não fosse Jair Bolsonaro, não teria Era possível eles terem feito isso? Não teria o tipo penal. Era possível eles terem completado não o golpe? teria o tipo penal. Seja sincero. Segundo. Eu te trouxe Não, um artigo da lei, segundo. Não, isso não é critério para a condenação do juiz. Não, primeiro ponto, não é critério, né? Se é possível ou não é critério. Claro que sim. Não é critério. Primeiro porque
mais uma vez, vamos trazer para o debate que você já trouxe, sobre a subjetividade. Bom, era um grupo de centenas de pessoas, financiado por grandes empresários, que inclusive há comprovantes bancários que fizeram PIX para que aquelas pessoas pudessem ser transportadas até a Praça dos Três Poderes. Havia um então presidente da República que tinha saído do poder há uma semana e instigava que essas pessoas fizessem isso, inclusive presidente esse, que foi encontrado, o punhal verde e amarelo, que dizia que ia matar o Alexandre de Moraes, Geraldo Alckmin, Lula e Zé Dirceu na casa do então ministro da Segurança Pública do Bolsonaro, Anderson Torres. Foi encontrada uma cópia no Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, e foi encontrada uma cópia na sede do Partido Liberal, partido do então presidente da República, lá em Brasília. E eu ouvi de gente doidinha, que inclusive foi algum esquerdista que colocou essas provas aí na casa dessas pessoas. Então, peraí, a gente tá falando do apoio do então Jair Bolsonaro, que era o comandante em chefe das Forças Armadas, que um grupo político majoritário na direita brasileira, que tem empresários apoiando, que tem grandes políticos e influenciadores apoiando. Então, é evidente que havia muito poder e possibilidade daquilo ser construído e, de fato, concretizar um golpe de Estado. Sem armas. Essa gente havia armas, era o comandante das Forças Armadas. Como que não tinha armas? O cara era comandante das Forças Armadas, como que não tinha armas, gente? Tinha muita arma, não era pouca, não. Empresários bilionários e multimilionários Aonde por trás. estavam as armas? Dos quartéis. Quais daquelas dos pessoas, lugares. manifestantes, portavam armas? Tinha sobrinho do então presidente da República. Pelo amor de Deus, Qual gente. dos manifestantes pelo amor estava de armado, Deus, pelo amor de Gandini? Deus. Gente que Qual? foi lá, cagou na mesa do Alexandre de Moraes. Você veja, sua avó foi presa Tudo no isso. regime militar, não foi? Uma ditadura, não? Isso. Acho que você Ditadura, concorda com isso. É, Não que foi bom. triste? Não é errado? Eu acho muito triste. Não é errado quando alguém Mas é preso sabe qual que é o injustamente? ponto? Justissamamente. Eu acho que essas pessoas vão ficar pouco tempo presas. Na Alemanha apodreceriam na cadeia. Na Argentina, que é um vizinho nosso, O ditador que prendeu a sua apodreceria avó na cadeia. pensou mesmo sobre ela. Apodreceria na Então eu vou cadeia. aplaudir o ditador No que Brasil, pensou mesmo é sobre a sua lógico, avó. porque você não deve ter caráter. Não é porque você não se Agora, importa a com gente o lutou- outro. Não, porque a gente... Porque pra golpista, você, eu quero que se justiça dane. é só pra quem te Eu importa. quero que se dane. Você não quer Golpista- justiça. golpista, Você eu quero que relativiza. apodreça. Ó, você que tá preso, Você eu quero relativiza que a justiça. apodreça. Eu quero que você sofra muito, sofra de dor, sofra pensando, e que isso sirva de lição pra que nenhum golpista, bandido, vagabundo tente contra a democracia brasileira de novo. Que as nossas instituições deem uma resposta clara e objetiva a qualquer vagabundo que tentar violar o Estado Democrático de Direito. Isso aqui não é um país de bananas, não. Gente assim tem que ficar na cadeia pra sempre. No Brasil é brando demais. Eu não citei China, Venezuela e Cuba. Eu citei países Vamos prender desenvolvidos. todos os do Partido Comunista do Brasil? Por quê? O que você acha? Por que tem que Porque eles prender? querem revolta no final das contas. Quem que tentou um golpe de Ou não. Estado aí? Ou não. Quem tentou um golpe Não é de revolta Estado? popular no final? Objetivamente, quem tentou golpe de Estado? Fala pra mim. Quem tentou golpe Não de é o Estado? que eles dizem? Não, e outra Não coisa. é o discurso E outra do senhor coisa. Jones, entre outros. Não é o Veja, discurso. eu não sou o Jones, primeiro. Não, eu tô né? te perguntando, então vamos prender? Não, veja, vamos lá, uma diferenciação clara. O Jones pegou em arma e ele... Mas ele fala sobre Ele isso. falou que ele tá dando um golpe de Estado. Ele foi lá, tentou invadir uma Quem sede pegou do armas Federal, naquele dia? Eu te tentou dar um golpe perguntei. de Estado. Quem pegou em armas naquele Meu dia? Deus do céu, havia um então comandante das Forças Armadas. Quem pegou em Tinha armas? muita arma. Quantas armas estavam com os manifestantes? Posso dar um? Posso dar vamos um lá. pitaco Deixa eu- aqui? Pitaco, vamos lá. Eu pessoalmente acho o seguinte, cara. A tentativa de golpe de Estado ocorreu em 2022, tá? A tentativa por si só, ela é crime. Tá? O Bolsonaro tentou falar com as Forças Armadas, tentou cometer crime. Dito isso, o que aconteceu no 8 de janeiro de 2023 era um bando de doidinho que queria dar golpe de Estado e não ia conseguir. Agora, o que me espanta aqui, mais uma vez, você está falando desde o começo aqui, é a desonestidade intelectual. O nosso querido amigo aqui ficou macho, que eu quero que golpista se foda, não sei o que lá. E contrafaccionado é uma mocinha, cara. Né? É impressionante, cara, vocês não conseguem responder às vezes perguntas simples. Ele fez uma pergunta simples pra você. O discurso do Jones, por ter dolo, também então não é criminoso? Cara, para de pagar pedágio, velho. Tem um pouco de honestidade e fala, é verdade. Pô, o Lula, quando ele fala aquelas frases, ele não é misógino? Pô, sabe, é uma vontade, é um medo de falar alguma coisa que vai sofrer a própria... Eu respondi. Não, você não respondeu, cara. respondi. Quando ele perguntou, por exemplo, cara, o crime era possível? Você poderia ter respondido, olha, É possível. não era possível. Calma, Não, mas é possível. Além de ser possível, calma, não é eu não tô critério, falando que... velho. Calma. Eu tô falando o seguinte, eu vou te falar, em 8 de janeiro, eu não acho que o crime era possível. Dito isso, essas pessoas não tinham intenção? Tinham. Então você pode ser honesto com o argumento. Mas eu fui honesto, Não, eu você não acho possível. foi, cara. Mas- Então, Mas veja, eu acho novamente... que é possível. Tá bom. Não, Então, Arthur, aí outra a coisa. gente passa... Não, aí, é porque você calma, entende que é cara, muito não pobre. termina o Não, é que é muito pobre. Não foi encontrada arma de fogo. Primeiro, foram encontradas armas de fogo, grandes quantias de dinheiro, em casa de envolvidos. Não precisa na naquela casa. hora. Não, mas naquela aí, hora. Gantini, Em vamos lá, casa, cara. na casa, né? Aí, ó, olha Pessoas como que podem funciona. ter a posse de Eu não armas. defendo isso, cara. Eu sou Não, contra mas isso eu pra poderia. caralho. Interessante. Agora, o negócio é o seguinte, cara. Como é que Aí é você vem me golpista. dizer, então, que, nossa, cara, tinha arma na casa de um cara que, sei lá, que doou dinheiro pro Não, doidinho da... diversos. Tá que seja, cara. Que diversos caras que deram dinheiro lá pro doidinho, lá pro 8 de janeiro, achar que ia dar um golpe de Estado invadindo o Congresso, foi cagar na mesa do Alexandre de Moraes. Nossa, esse cara tem que se fuder, beleza. E um cara que mete uma bala na cabeça de um cara que não tirou o celular, fica 11 meses preso, tá tudo bem. Então, novamente, Grandini, você Não, está tá tudo consumido pela ideologia, cara. Mas não, tudo bem, eu não falei que tudo bem. Cara, você falou isso, o debate Eu falei, inteiro, tá bicho, tudo bem, pelo um cara amor que de dá um Deus, cara. A tiro em gente alguém, falou fica preso várias 10 vezes aqui de ao mesmo Intenção de tempo. crime, O não. partido dela Intenção votou de crime. contra o aumento de pena de crime Blá, de blá, honra. blá. Posso... Não é blá blá blá, isso é um fato, cara. Eu nunca falei Entendeu? que alguém que dá pra mim tem que... Cara, eu não sou contra a pena. Eu não sei em que momento eu falei isso. Vai lá, Natália. Não, vamos lá. Não vamos ter acordo aqui. Eu achei que o Mamãe Falei ia fechar com a gente no 8 de janeiro, mas ele, do jeito que você ganhou, mesmo manteve ele aí do seu lado. contra o Salem. Ele não conhecia. Cara, a minha Mas opinião, olha só, ela tem nuances. deixa eu A pessoa queria mudar o sempre assunto. Eu queria dizer o dicotômica. seguinte. Eu acho que ficou claro aqui no debate que o MBL, né, missão, sei lá, missão do que, se é missão contra as mulheres e tal, tem uma posição muito clara de ódio às mulheres. Mas eu queria aproveitar esses últimos minutos também para trazer um outro tema, porque não é só as mulheres, é também as pessoas pobres. Eu queria saber, Mamãe Falei, a sua opinião. Você é contra o voto universal? Vamos lá. Se eu sou contra o voto universal? Isso, Claro que não. Ou você é a favor do voto universal? Claro que eu sou a favor do voto universal. Explica pra gente, porque o MBL, Ah. se posicionou contra o voto universal. Recentemente, dá um Desculpa, Google. não, Você tá- desculpa. seu Agora partido, então, você vai me fazer missão. sair do MBL. É ou não é? Eu vou sair agora. Ah, então vai ter que sair. Me explica É ou então. não é? Então me explica aí, por favor. De onde você tirou isso?
Você não sabe, cara. Não, por favor, me traga. Você trouxe uma cola imensa aí, você não Então, escreveu me isso na sua explica aí. cola? Não, você tá falando que o MBL é contra o voto universal, por favor. É isso, restrição de voto pra pessoas que recebem Bolsa Família, pra mulheres. Não, É isso que vocês têm vamos lá, defendido. deixa eu te falar Você uma não coisa. quer- É só Porque a oportunidade, gente- inclusive. vamos lá. Só Posso oportunidade aqui, de dizer sua 2 opinião. minutos. Vai lá. Coisa rápida. A gente tem uma proposta que eu acho muito boa, que é o seguinte. Já que a maioria do Congresso compra voto, e essa é verdade, os políticos do Centrão, eles usam, por exemplo, shows em prefeituras lá na Bahia, governada pelo PT, O né? Nicolas, pra né, fazer o PL. Não adianta Vamos você falar, apoiar vamos no falar de todo Nicolas. mundo. Deixa eu te falar, querida. Não, porque vamos falar de todo mundo. Todo mundo. É, nisso eu concordo Todo contigo. mundo. É contra, Todo falou mundo do faz rachadinha isso. dos Janones. Eu sou contra a rachadinha dos Janones, mas por que você não fala da rachadinha do senador que agora é candidato a presidente da República e que também não perdeu o mandato? Vamos falar de Só todo falar mundo. uma coisa, ó. Quando você vier pra um debate, você dá o mínimo... Agora ele vai me explicar como eu devo me comportar num debate. Vai lá. Tomando um Vamos lá. interrupting aqui. Vamos lá. Isso. Quando você vier pra um debate, Isso, me explica. duas coisas que você precisa Ele fazer. é Número um, professor, ele é professor agora. Peraí. Quem vai falar agora? Eu. Tá, então vamos ó, lá. Aham. você precisa fazer duas coisinhas. Número um, o mínimo que você precisa fazer, o mínimo, é É pesquisar jogar, sobre né? o cara que você tá debatendo. Aham. Ninguém no Brasil falou mais da rachadinha Não, tô falando do de Flávio. rachadinha, tô te falando do voto Calma, universal. eu vou chegar lá. Ah, Ninguém tá. falou mais da rachadinha do Flávio do que Não, eu. mas você não falou agora. Eu né? sou contra. Eu sou contra. Agora, Pra mim, o você Flávio tem que agora. estar preso. Perguntei agora. Entendeu? Uhum. O Nicolas, pra mim, é um populista vagabundo. Eu não tenho problema em falar essas Tem coisas. Se você for inveja debater com uma pessoa, Eu tenho a inveja primeira dele, coisa fala você a tem que. A primeira coisa que você tem que fazer Tenho inveja é dele. pesquisar. Segunda coisa, não adianta você fazer coisa Professor. infantil, que a pessoa tá falando. Você é baixinho, né? Você tem inveja Pô, dele, né? Você ficou Você mal tem- mesmo com isso, né? Não, eu não sabia fiquei. que Eu tô ia só. afetar. Eu tô só Deixa eu falar do que tentando você falar. vai afetar ele. Você tá parecendo, com todo respeito. Sobre o voto universal, Calma, já. deixa eu chegar lá. Obrigado, Eu vou Everton. falar uma coisa antes que é mais importante. Com todo respeito, eu não te xinguei de nada nesse debate. Eu não falei da sua altura, não falei do seu peso, não falei da sua beleza, não falei da sua história, não falei nada. Eu não te xinguei de absolutamente nada aqui. Você me xingou de um monte de coisas. E você nem ouve o que eu tô falando. Você tá envolta numa camada de ódio tão grande pela minha figura que você sequer perco meu ouve tempo com as isso, fica Então, aí você fica tentando dar essas lacradas. E existem maneiras melhores de você lacrar. Entendeu? Às vezes você joga a pessoa numa armadilha, beleza, tá tudo certo. Nem isso você conseguiu fazer. Agora, respondendo a pergunta do voto, é o seguinte: a gente tem uma proposta que é o seguinte: a gente quer aumentar o valor do auxílio para quem não votar. Eu vou comprar o não voto. Então você vai deixar as pessoas que estão verdadeiramente interessadas em votar. Agora, já que você fala dos mais pobres. Desculpa, eu não entendi. Vai comprar o voto? Depois você Não pesquisa aí, voto. você. Ao contrário. Eu sei, Vai eu sei que. incentivar para que as Não, pessoas devagarzinho. Vamos não devagarzinho. É, mulher é burra, né? Não, Mulher você. é burra. Você, não todas. A minha mãe é bem inteligente, ela é mulher. Calma, deixa eu terminar. Eu não falei nada. Cara, você viu que eu não falei nada? Mas, Ela Arthur, falou, Arthur. mulher é burra, né, seu machista? Arthur. Eu não falei isso. Arthur, eu não entendi também. Eu sou mulher, vai. Vamos lá, repete, vamos. Ó. Vai. Eu sei o que você tá falando, eu sei o que você tá Foi falando. ele que Eu falou, sei o cara. que você tá falando. Vamos lá, Se eu não entendi. eu vou repetir bem devagarzinho e depois vou concluir, por favor. A nossa proposta é o seguinte: se você não votar, Tá. eu vou te dar um auxílio maior. O que isso significa? Por quê? Este cara que vira e mexe, ele vende o voto dele por uma cesta básica, por alguma coisa, o não voto dele fica muito caro. Então o político do Centrão não consegue comprar aquele voto, ele não consegue competir com o auxílio que o governo não vai dar pro cara. Você entendeu? Isso é uma proposta Meu Deus. perfeitamente Mas, ó, veja, constitucional. mas, Calma, cara, deixa populismo, eu terminar. na É veia. o contrário do Mas governo. veja, Deixa eu terminar, por pode favor, gente. terminar, Deixa eu só Arthur. terminar. Eu não- Deixa eu não terminar. entendi a função. Não, termina. Tá, Bem, vai gente, lá, vocês vai lá. podem Não, tomar o vai tempo lá. que vocês quiserem A pra tentar função é o entender pobre isso. não votar, Vilela. Vamos lá, vamos lá. Agora, a minha pergunta pra vocês é, já que vocês defendem tanto os pobres, eu gostaria de saber o posicionamento de vocês sobre, por exemplo, a taxa da blusinha. Tá bom. Porque o governo Lula aplicou e agora o governo Lula tá falando mal da taxa que o próprio governo aplicou, por Eu favor. posso falar, vamos lá, rapidinho. Primeiro que eu sou contra a taxa da blusinha, taxa de qualquer produto. Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Centrão de fato... Não é possível, por quê? Não, às vezes cai. Peraí. Sinal. Ela já. Tá, então, posso falar? Voltou? Vai, Então, beleza. beleza, vamos lá. Eu sou contra emenda parlamentar e a existência de emenda parlamentar. Enquanto elas existem, parlamentares petistas as utilizam. Né? Eu sou contra a existência de emenda parlamentar. Por mim, não haveria emenda parlamentar. Então, por que a gente não combate isso? Por que a gente não combate tudo aquilo que alimenta o Centrão? E, de fato, eu sou contra. Acho que o Centrão, ele chantageia todos os governos. Figuras como Rueda, presidente do União Brasil, que era o teu partido até que estar recentemente, preso. partido do Kim Kataguiri, mas que vocês escolheram pra disputar eleições, beleza? O presidente desse partido, que diz que comprou 10 jatinhos e agora ia comprar mais 10 jatinhos com dinheiro público, né, que tá federado agora com o Ciro Nogueira, que também recebia a mesada do... Jacques Wagner, todo mundo, né? que recebia a mesada do Vorcari e tal. Então, veja, mas Minha. era o partido de Careca. vocês. E que escolheram disputar a eleição, que foi arquivado, aí não serve, né? Que escolheu disputar as eleições por esse partido. Eu acredito que o Centrão tem que acabar. Essa gente nojenta tem que acabar. Dito isso, essa é a questão principal. Agora, Tava rodando o tempo. Tava rodando os dois tempos. Os Tá dois rodando? tempos. agora Então, para. não tem Rodou como. alguns segundos só quando ele Não, rodou interferiu. pra caramba no meu tempo. Mas vai A lá. gente, vamos Enfim, lá. mas agora essa questão, Mudou, cara. essa questão precisa ser combatida. Então veja, agora a gente propôs algo extremamente populista que de fato vai contra o liberalismo, laissez-faire, que vocês sempre defenderam. Não, também. Então vocês têm qual ideologia? De um Estado grande? Né? Então Nossa eu preciso entender o que vocês defendem. Exatamente, você precisa entender. Quando você Não, vai debate com uma pessoa, exato, você tem que fazer? não, Você tem que amigão, estudar eu conheço com quem bem você tá vocês, falando, cara. inclusive Deixa eu conheço bem vamos vocês. lá. Você muda Mas toda qual hora. a gente não muda? Vocês são liberais? Sim. Não, vocês são Posso liberais. responder, então? Vocês são liberais. Posso responder? Perfeito? Posso responder? Dito. Eu fiz uma pergunta que te incomodou. Você falou das emendas parlamentares. A gente é contra as Eu emendas. também sou. Inclusive, o Bolsonaro aumentou, o Temer aumentou, o Lula e a Dilma também. E eu sou A contra. gente está apontando. Aí isso te incomodou tanto. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo pra você que não é liberal e que é uma coisa que a gente acredita. Lei de responsabilidade gerencial. A gente escreveu uma proposta que prefeitos populistas que não atingirem metas de governabilidade, saneamento básico, não vão ter orçamento discricionário para contratar show populista, por exemplo. Perfeito. Isso não tem nada a ver com liberalismo. Tem nada a ver. Então qual é a tua ideologia? Tem nada a ver. Você não tem? Nós não temos ideologia. Não, então beleza, eu A nossa entendi.
política é justamente essa, você está embebido em ideologia. Não, e eu ela tô sempre embebido em de ódio. ideologia. Eu tô... Entendeu? É isso, Amigão, cara. eu falo por mim. Eu, inclusive, eu sou defensor de aumento de pena pra estuprador, pra pedófilo. Eu sou contra a emenda parlamentar, então, assim, comigo também não cola isso. Eu tenho um partido político, que é o partido que eu entendo que mudou a vida de 3.600.000 meninos que entraram em universidades graças a políticas públicas do PT, que trouxe o Leve Leite, que trouxe o Bolsa Família, um partido que isentou 90% da população brasileira de pagar imposto de renda, um partido que pautou efetivamente o fim da escala 6x1. Por isso que eu tô no PT. Agora, ninguém é perfeito e eu falo por mim, Leonardo Grandini. Agora, eu acredito que a gente tem que ter coerência, a gente tem que ter diretrizes e a gente tem que ter norte. E nesse sentido, a gente tem que acabar com o Centrão. Eu defendo isso. Acho que o Centrão é o grande responsável por todos os males do Brasil quando a gente fala, por exemplo, da manutenção e perpetuação da pobreza e da miséria. Não, eu só queria aproveitar para perguntar o seguinte. Essa ideia que eu acho que, não sei, Vilela, se você conseguiu entender, mas acho que ficou bem claro na sua explicação. Mamãe falei que a intenção, né, você disse, comprar o não voto, né? Sim. Na verdade, você está dizendo de ter um incentivo, bolsa, alguma coisa, aumentar o bolsa para as pessoas Sim. que não votam. Essa é a sua ideia? Essa é a ideia de democracia que vocês defendem? Afastar a população das decisões do país? Não, isso Ao não invés é não, deixa eu só compulsório. terminar, aí você responde ela completa. Ao invés de incentivar as pessoas a se apropriarem mais da política, opinarem mais da política, para mudar a política. Porque eu acredito que a política muda quando as pessoas que sofrem lá na ponta ocupam a política. Sim. Mas a proposta de vocês é afastar essas pessoas. Vocês estão dizendo que o voto dessas pessoas deve ser comprado, que o voto dessas Não pessoas não voto. deve ser colocado na urna. que- Não, você está dizendo que não deve ser É colocado que, na não urna. é que não é compulsório. Aham, É voluntário. aham. Entendi. É que você não explicou ela por completo. Vai pra ver se você Toma teu tempo aí, uma hora você entende. Vai lá. Não, não. Deixa ela continuar. Eu acabei de responder, eu acabei de responder. Eu entendi. Não é compulsório. Eu entendi. Eu fiz uma pergunta. Qual a pergunta? A pergunta é se é assim que vocês veem a democracia. Esse é o jeito que vocês defendem a democracia, afastar o povo das decisões do país. Não, afastar o povo é você que tá dizendo. Eu tô acabando de dizer. Eu tenho um canal de política. Eu faço de tudo para as pessoas falarem mais e mais de política. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois pra gente estar finalizando. Como é que vocês se sentem, aí o Grandini, do PT, sendo de esquerda, quando no governo Lula e nos governos Lula, Dilma, estouraram os maiores escândalos de corrupção da história do país? Como é que vocês se sentiram quando o Lula não foi inocentado, mas a pena dele só prescreveu? Não prescreveu. Como é que ele foi vocês, inocentado. como é que Não, vocês sim, se entendi. sentem? Como é que vocês se sentem agora novamente com novos escândalos do INSS com o irmão dele sendo investigado, o filho dele como lobista sendo investigado e o próprio Lula sempre dizendo que nunca sabe de nada? A minha pergunta é sincera. Eu não tenho paixões políticas. Se vocês falarem de alguém da direita que tenha qualquer indício, eu quero que ele se foda e seja investigado até o fim. Eu queria saber como vocês se sentem sendo de esquerda e tendo visto isso em um partido líder político que prometeu ser diferente do que acontecia antes no Brasil. Ó, eu vou ser bem rápido e vou passar pro Grandini. A primeira coisa, Cestaro, eu sou socialista. A corrupção, ela é originária do sistema capitalista. Primeiro porque a corrupção não está no sistema público, tá? A corrupção existe porque o sistema privado é altamente corrupto e a gente tem que mudar a relação do público com o privado. Essa é a primeira coisa. Então esse problema é um problema que eu concordo contigo. A corrupção é uma bandeira que sempre foi da esquerda, sempre foi nossa. Sempre foi. E a gente segue contra a corrupção. E eu quero dizer uma coisa pra você. Você sabe o que eu sinto? Eu sinto orgulho de ver o presidente Lula dizer que se o filho dele tiver envolvido com crime, vai ser punido. E qualquer pessoa tiver envolvida com crime vai ser punido. Diferente do outro campo político, porque a gente gosta ou não, o país está polarizado. O Bolsonaro Gosta falou ou a não? mesma coisa, Não, né? Bolsonaro não. Bolsonaro Só que ele- afastou eu sei. o Moro E o que que o Lula tá tentando fazer com o Bolsonaro afastou. Ó, meu tempo. o por delegado favor, da pra Polícia conseguir Federal o concluir. tempo todo. O Bolsonaro A mesma coisa. afastou o Moro, acabou com a autonomia da Polícia Federal. E o Lula tá Foi isso que ele fazendo fez. o quê? A mesma coisa, A sinônimo polícia de Alexandre de está Moraes. investigando. Não, a Polícia Federal nunca A teve polícia está tanta autonomia. investigando. Então, eu quero dizer pra vocês o seguinte: sinto orgulho de ter um presidente da República que não tenta tirar o ministro, não tenta acabar com a autonomia da Polícia Federal, que diz que se o filho tiver tentou trocar o- envolvido, tem que ser investigado e punido, qualquer pessoa tem que ser investigada e punida, e tem muito orgulho de estar ao lado de um presidente da República que não foi o que você falou que aconteceu, não. O Lula, ele foi inocentado. E veja rapidinho, essas investigações, poxa. elas estão ocorrendo justamente porque a Polícia Federal nunca teve tanta liberdade. Lula foi primeiro inocentado? Segundo, ele foi inocentado porque Foi? o processo foi anulado. Ah, Isso tá. é direito básico. Prescrito. Não existe- É um não, nome foi que- prescrito. não, prescrito é outra Prescrição coisa. é de tempo, não tem nada a ver. Então vamos lá. No mérito ele foi anulado? Você precisa entender. no mérito, Você não foi. estudar. Não, no Você precisa mérito, estudar. deixa- Não, vamos lá. deixa- deixa o povo ouvir aí. Quem vai falar agora? Outra coisa, você precisa estudar, de fato. Você tá falando até agora que foi prescrito. Prescrição é outro conceito jurídico, não tem nada a ver. Prescreveu. Então, não prescreveu, não tem nada a ver. Então, primeiro ponto, o que aconteceu com o Lula foi o seguinte. Foi o seguinte, primeiro, houve uma questão territorial, porque de fato, se um crime, isso é básico, se um crime é cometido em São Paulo, um juiz na Bahia não pode me julgar. Isso é primeiro ponto, é evidente, isso é claro. Isso existe no Brasil e em qualquer país do mundo que existe esse mesmo modelo legal. Segundo ponto, depois o Moro foi julgado parcial pela justiça brasileira, por organismos internacionais, inclusive pelas Nações Unidas, porque simplesmente o cara que julgou o principal nome nas pesquisas presidenciais de 2018 virou ministro do principal beneficiado, que foi o Bolsonaro, saiu de lá dizendo que ele mandou aparelhar a Polícia Federal para proteger o filho bandido, o filho bandido dele, e por conta dessas questões que o Lula foi... Sabe, Calma, mas você tem sabe o que me 1 espanta? minuto e 40 Falta de pra prova. finalizar. Sabe o que me espanta? Advogado criminalista. Mas é claro, anulação é diferente de absolvição de mérito. Mas a gente tem que estudar. Não, se for Tá tudo prescrição, bem. né? Não, tá Prescrição. tudo certo. Mas ele prescreveu porque não pôde abrir na aspas. Exatamente. Não, mas prescreveu. Mas tudo bem. É interessante isso. Você falar. Eu perguntei como é que vocês se sentem.
Vocês não foram objetivos na resposta, porque são pessoas do próprio partido que assaltaram o Brasil Não, foi do de Centrão. maneira... o Jacques Wagner é centrão, Você o tem Palocci prova? é centrão, toda essa galera que devolveu o dinheiro e que agora a gente devolveu O de Lula novo. devolveu que dinheiro? É verdade, O Lula devolveu todo que mundo é dinheiro? centrão. O Lula devolveu que Não, dinheiro? é centrão, tudo é centrão. Não, o Lula devolveu que Só que dinheiro? tem um detalhe importante que vocês... Era uma última pergunta que eu faria. Como é que vocês se sentem É que a gente não tem quando... tempo. Eu sei, é uma pena, mas quando vocês percebem a instrumentalização política do judiciário? O nosso país está uma vergonha. Isso deveria ser crítica de todo mundo, não importa o espectro político. O nosso Brasil, nós estamos entrando num momento onde nós perderemos as rédeas como nação e fica tudo numa polarização idiota. Basta ser honesto intelectualmente. É uma vergonha o que a gente está vivendo e o que a gente está vendo. Quando a gente olha a corrupção por todo lado e ninguém se importando realmente, porque só aponta cada um pro seu inimigo e adversário Posso falar político. duas coisinhas? Duas coisinhas. Hoje tá aqui comigo o Rafa Macris, é meu candidato a deputado estadual 14777. Ele tem um projeto que é o Disque Anti-Invasão, Coloca a né? câmera Já que a gente tá com o câmera pessoal do MTST aqui, Aqui, Arthur. ele se compromete ao seguinte: no gabinete dele, se tiver alguma propriedade sua invadida em São Paulo, você vai ligar pra ele em menos de 24 horas, ele vai estar lá retirando os vagabundos e conseguindo integração de posse, beleza? Ana Henning, deputada Acabou o federal, tempo. 1400, e Renato Acabou o Batista, tempo. Acabou o tempo. 14000. Agora, vou ser claro agora, gente. É só pra se despedir. Links, arrobas. Não comece uma discussão, não comece um tema novo. Que a gente já passou do horário. Mais de 2h30. Vamos lá. Nossa Ô, Senhora. Vila, tu faz live aqui Eu de sou a 10 última, horas. né? Fácil, Mas mas tem veio fazer regra. 10 horas aqui, Não, Vila lá. Se todo mundo concordar, a gente dá mais meia hora. Ó, o Não. diretor lá. Não dá não, não dá Ah, não. agora já foi, hoje já foi. Hoje já Mas deu. é pra Já deu, voltar, já deu. pra Olha lá o fazer, ó, diretor. Porra. Gente, foi. Não, começa Ordem pelas invertida, mulheres, né? mulheres. Eu comecei e agora Mulheres. Começa você, vai. Eu? É. Eu quero agradecer. Obrigado Obrigado demais. de verdade pelo prestígio de estar aqui. Eu acho que foi uma troca de ideias adulta. A gente tenta passar para o público coerência, bom senso. O público vai avaliar. Eu espero que avaliem sem paixões. Ouçam tudo o que foi dito e tentem encontrar o melhor caminho. Porque, de novo, estamos falando de Brasil. Somos um só povo. Somos seres humanos. E a gente precisa acordar para essa verdade. Não tenha políticos de estimação. Cobre, não importa quem. Não importa se você faça parte de um partido. Aliás, muito mais rigorosamente você deveria cobrar se faz parte de um partido. Não aceite corrupção. Não aceite a relativização da justiça. Busque a verdade. Eu agradeço vocês. Se puderem, por favor, me siga na rede social, dr.felipesestaro no Instagram e o Iron Talks, programa que acontece diariamente no YouTube. Obrigado, Vilela, pelo Obrigado de espaço, novo. pela oportunidade. Espero ter sido bom pra você aí. Bom, obrigado, Vilela, é um prazer estar aqui. Belo bigode. Obrigado pelo elogio. Obrigado, companheira Natália. Obrigado ao Sestaro, Arthur, a todo mundo que topou esse diálogo. Eu acho importante a gente discutir projeto de país, projeto de Brasil. Concordo que o Centrão é o grande mal do Brasil. Concordo que a gente precisa combater efetivamente o crime organizado. E justamente por isso, eu estou ao lado da campanha do presidente Lula, da campanha daqueles que mudaram a vida de milhões de meninos de periferia, que mudou a vida de milhões de vidas aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, e combater o projeto do Flávio Bolsonaro, que é um miliciano e hoje vem liderando esse projeto de poder que é criminoso. Então, deixando muito claro. E por isso também que eu sou candidato a deputado estadual pelo PT aqui em São Paulo, para acabar com a mamata da extrema-direita na Assembleia, para derrotar o projeto do Tarcísio e efetivamente o socateamento da água, da educação, da mobilidade, trem explodindo depois de privatizações, água cuja tarifa aumentou e a piora na entrega do serviço é evidente. Quando a gente fala de aumento da violência contra as mulheres, feminicídio, estupros aumentaram e por isso, dia 4 de outubro, vote 13633 e tamo junto e reeleger Lula no primeiro turno. Arthur. Pessoal, obrigado pela oportunidade. Hoje, como vocês puderam ver, nosso amigo Sestaro brilhou. Cara, mandou bem pra caramba. Hoje eu vim de coadjuvante aqui do homem, que mandou bem, não falhou em nada. E eu deixar claro só uma coisa, não quero que ninguém me siga, não é isso não. Eu tô aqui prestando um serviço pra pessoas, pra amigos meus, tá? Que assim, eu de verdade quero que você conheça o trabalho. Novamente, eu vou falar pela segunda vez. Rafa Macris, 14777. A proposta dele é Disque Anti-Invasão. Vocês viram que a Amanda tirou uma vagabunda de dentro de uma casa de uma senhora de 70 anos que estava habitada. Ela foi lá e prendeu essa mulher, tá? Inclusive agora ela acabou de fazer uma denúncia, filmou e prendeu um cara que ofereceu R$200 mil pra ela de propina, tá? O Rafa Macris vai ter um Disque Anti-Invasão. Algum vagabundo do MTST foi na tua casa, invadiu, foi na tua propriedade, fez alguma gracinha, você vai ligar no gabinete do Rafa Macris e vai alguém lá, tá? Tirar o cara em menos de 24 horas. Renato Batista, quer alguém combativo, quer alguém bom pra caramba? 14000 Renato Batista, eu quero colocar meu gordão lá. E ó, Ana Henning pra deputada federal. Essa aqui, de verdade. Se tem alguém do Brasil inteiro que eu quero que ganhe uma eleição, juro pra vocês, mais do que o Renan, é a Ana Henning. Tá, eu coloquei ela até aqui ó, do lado esquerdo do peito, porque ela largou uma carreira na iniciativa privada de advogada pra trabalhar por um salário de miséria, pra arrumar briga pra caramba, tinha todos os estímulos pra estar em todas as outras turmas maiores do que a nossa e esteve com a gente até agora. Conheço o trabalho da Ana Henning, 14000. Valeu. Natália. Boa noite a todos e todas. Agradecer, Vilela, pelo convite. Agradecer todo mundo aqui dos bastidores que faz esse programa Tem muita acontecer. gente aqui, pessoal, nem imagina. Agradecer você que ficou aqui até o fim, que teve paciência, que contribuiu no chat, que mandou pergunta, você que acompanhou o nosso debate. Grandini, enfim, todos aqui que fizeram o debate acontecer. Eu quero só deixar um recado
acho que muitas coisas foram ditas aqui nesse debate, e acho que a lição que fica é que nós precisamos urgentemente de mais mulheres no poder. É nítido que nós só vamos mudar a situação que a gente vive hoje, de violência, de cultura do ódio, de cultura do estupro, me falo as palavras, desculpa, de cultura da violência contra a mulher, quando as mulheres que têm compromisso com a nossa pauta, têm compromisso com as crianças, têm compromisso com o cuidado das mulheres, estiverem no poder, no Congresso Nacional, no STF, no Judiciário, quando as mulheres, né, estiverem num lugar de decisão. Por isso também que eu tô candidata a deputada federal, 50-10 é o meu número, tô candidata não só porque eu quero combater o bolsonarismo, o extremismo, como a gente pôde ver aqui, que não discute os problemas reais da vida das pessoas, é isso que está acontecendo no Congresso Nacional. É uma gritaria entre um monte de macho e não discute os problemas reais da vida das pessoas. Por isso que eu quero estar lá também, não só para combater, mas para levar para o Congresso Nacional a vida real das pessoas. A gente precisa resolver os problemas concretos das mulheres, especialmente, mas do povo brasileiro. E, Vilela, espero poder voltar aqui, né, para mais debates. Me sigam nas minhas redes para vocês me conhecerem, nath.boulos. Aquele esquema, né? Colocar todas as redes sociais e links dos convidados no comentário fixado. Homer, vão reclamar de você se não colocarem, tá? Eu peço vocês. A galera já reclama. Já reclama, então vai colocar. Beleza. Obrigado, Grandini, obrigado, Natália. Obrigado, Cestaro, obrigado, Arthur, obrigado a vocês que estiveram aqui. Obrigado aos nossos patrocinadores, não é, Homer? É isso aí, nós temos o G4i também, a Neres, né? Exato. E agora é a hora do pessoal brilhar aí nos comentários. O que o pessoal escreve? Cuidado com o que você vai falar. O que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final desse debate? Pra provar que você chegou até o final, coloca aí o que foi mais falado durante esse debate. Responde Que? a pergunta. Ufa. Tá bom. Essa foi boa. Achei que havia alguma palavra. Responde a pergunta. Foi o que eu mais ouvi aqui. Responde a pergunta. Responde a pergunta. E você escreveu a pergunta nos comentários. Temos o debate marcado aqui dia 18. Vamos ver quem vai fugir, quem vai vir. A gente marcou. Estamos convidando. A galera tá confirmando e faltam 2 pessoas pra confirmar. Venham, hein? Vocês prometeram pra mim no ar, hein? Então venham. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo. Tchau. Que bom que vocês vieram. Fui. Até mais. Valeu. Gostou do conteúdo? Fortaleça o canal, inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Informação sem enrolação. Até a próxima!